O meu cacifo não abria. 3 tentativas antes que a combinação finalmente funcionasse. Os meus dedos estavam desajeitados devido ao cansaço que sentia nos ossos. O hospital tinha estado a funcionar em capacidade máxima durante toda a semana, o que significava que todos trabalhavam turnos duplos, quer quisessem, quer não. Eu queria o salário. Na verdade, precisava dele. Com o aluguer a vencer em 5 dias e a minha conta a mostrar números que me davam náuseas, tirei o meu casaco do cabide, vendo o meu reflexo no pequeno espelho dentro do cacifo. Olhos vazios me encaravam. Quando eu tinha começado a parecer tão exausta? Fechei o armário antes de conseguir responder a essa pergunta. O cabelo estava preso num coque desarrumado que havia começado arrumado 12 horas atrás. A camiseta branca que eu tinha vestido ficava folgada no corpo, que havia perdido muito peso muito rapidamente. Eu tinha parado de comprar mantimentos há 3 semanas. Era mais fácil pegar o que a cafetaria do hospital jogava fora na troca de turno. Era mais barato pular as refeições quando a alternativa era ir para casa. Casa. A palavra tinha um gosto amargo. Aquele apartamento no Queens não era mais um lar, era uma gaiola. E Ryan tinha a chave. Coloquei a minha bolsa no ombro e fui em direção à saída. Acenei para Maria na recepção. Ela trabalhava no turno da noite no Mount Sea há 20 anos. Conhecia todas as enfermeiras pelo nome. Sempre tinha uma palavra gentil. Hoje à noite ela olhou para mim com preocupação. Fingi não notar. Está bem, querida? Parece pálida, só cansada. Dia longo. A mentira saiu facilmente. Eu vinha praticando-a há meses. Lá fora, o vento de novembro cortava a minha jaqueta fina. Eu deveria ter pegado o meu casaco mais pesado esta manhã, mas Ryan estava desmaiado sobre ele, cheirando a uísque e raiva por causa do que quer que o tivesse irritado na noite anterior. Melhor congelar do que acordá-lo. A caminhada até o metrô normalmente levava 15 minutos. Naquela noite parecia quilômetros. Cada passo exigia um esforço consciente, as minhas pernas pesadas e pouco cooperativas. Quando foi a última vez que comi? Ontem de manhã, talvez. Metade de uma barra de proteína da máquina de venda automática. O meu estômago tinha parado de roncar dias atrás, substituído por uma dor oca que eu tinha aprendido a ignorar. Começou a chover quando desci as escadas do metro. Leve no início, depois mais forte, encharcando o meu casaco antes de chegar à plataforma. Perfeito. Simplesmente perfeito. Fiquei ali a tremer, com água a pingar do meu cabelo, a observar o meu hálito a formar névoa no frio subterrâneo. A plataforma estava cheia, apesar da hora tardia. Manhattan nunca dormia realmente, assim como o seu sistema de metro. Os corpos estavam encostados uns nos outros. Todos tentavam manter-se aquecidos, secos e invisíveis, daquela maneira particular que os nova-iorquinos aperfeiçoaram. Não faça contato visual. Não se envolva. Apenas vá para onde precisa ir e cuide da sua vida. Senti uma tontura quando o comboio chegou. Agarrei-me ao poste, equilibrando-me enquanto os passageiros avançavam. O movimento, o barulho, a pressão dos corpos, tudo parecia esmagador. De repente, a minha visão ficou cinzenta nas bordas. Entra no comboio, Amanda. Apenas entra no comboio. Vai para casa. Tranca a porta. Sobrevive a mais uma noite. Empurrei-me para a frente com a multidão, encontrando um lugar perto do meio do vagão. Não havia lugares disponíveis. Não que eu esperasse algum. Agarrei o corrimão acima da minha cabeça, segurando-o com força enquanto o comboio arrancava. O balanço piorou tudo. O meu estômago vazio revirou-se. O suor brotou na minha testa, apesar do frio. Concentrei-me na respiração, contando as inspirações e expirações, como nos ensinaram na escola de enfermagem para controlar a ansiedade. Inspirar por 4, segurar por 4, expirar por 4. Só que o meu corpo não estava a cooperar. A contagem dispersou-se. O meu aperto no corrimão afrouxou. Eu ia desmaiar. Reconheço os sinais profissionalmente, mesmo quando os experimento pessoalmente. Visão em túnel, náusea, fraqueza espalhando-se pelos meus membros como água. Não aqui, não agora. Não na frente de todas essas pessoas. O comboio fez uma curva muito rápida. Ou talvez fosse velocidade normal e eu estivesse a girar. As minhas mãos escorregaram do corrimão. Os meus joelhos dobraram. Eu caí, mas não bati no chão. Braços fortes me seguraram, puxando-me contra um peito sólido. Minha cabeça repousou contra um tecido caro que cheirava a cedro e algo mais.
Algo quente, masculino e completamente desconhecido. Eu estou aqui. A voz era grave, calma, com um leve sotaque que não conseguia identificar devido à névoa na minha cabeça. Tentei falar, pedir desculpas, explicar que estava bem e não precisava de ajuda, mas as palavras não saíam. O meu corpo tinha desligado, exausto, incapaz de funcionar. Através dos olhos semicerrados, vi-o. Cabelo escuro, traços marcantes, olhos tão castanhos que eram quase pretos, focados em mim com uma intensidade que deveria ser assustadora, mas que de alguma forma não era. Ele era alto, percebi. Mesmo sentado, dava para ver que tinha bem mais de 1,80 m, ombros largos, camisa preta e blazer cinza escuro que lhe assentavam na perfeição. Menina, consegue ouvir-me? A sua mão moveu-se para o meu rosto, os dedos gentis enquanto verificavam o meu pulso na garganta. Profissional, cuidadoso. Consegui acenar com a cabeça fracamente. Foi então que o seu olhar caiu no meu braço. A manga do meu casaco tinha subido quando ele me apanhou, expondo a parte interna do meu antebraço, expondo as contusões. O seu corpo inteiro ficou rígido. Aqueles olhos escuros fixaram-se nas marcas. 4 ovais distintos em amarelo e roxo, em forma de dedos, inconfundíveis. Vi um lampejo de reconhecimento no seu rosto. Não era confusão ou curiosidade. Era reconhecimento, como se ele já tivesse visto aquilo antes, como se soubesse exatamente o que aquelas contusões significavam. Quem fez isso? A sua voz mudou, ainda baixa. Mas agora havia uma firmeza por baixo. Algo perigoso escondido sob a superfície, calmo. Puxei fracamente a manga, tentando cobrir as provas. Estou bem, apenas desastrada. Caí no trabalho. Caiu. Ele não acreditou em mim. A maneira como ele disse isso deixou claro que ele sabia que eu estava a mentir. Quando foi a última vez que comeu? A pergunta me pegou de surpresa. Hoje, mais cedo. Tente novamente. Ele ajustou o seu aperto em mim, mantendo-me em pé enquanto o comboio continuava a sua viagem. E desta vez, não minta. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Eu não chorava mais. Eu tinha me treinado para não chorar meses atrás. Aprendi que chorar só deixava Ryan mais irritado. Mas algo na franqueza desse estranho, a ausência de julgamento em seu tom de voz, quebrou algo dentro de mim. Ontem, sussurrei. Talvez, ele murmurou algo em outra língua. Italiano, talvez. Então ele falou por cima da minha cabeça para alguém que eu não podia ver. Marco, traga o carro para a próxima parada. Vamos sair. Espera. Tentei afastar-me dele para ficar de pé sozinha. Não preciso, não posso, nem sequer te conheço. O meu nome é Aleandro Haldi. Ele disse isso como se devesse significar algo para mim. Quando fiquei a olhar sem expressão, algo que poderia ser aprovação brilhou nos seus olhos. E agora, o que precisas é de comida, água e um lugar seguro para te recuperares. Eu posso providenciar as 3 coisas. Eu tenho que ir para casa. Só de dizer isso, meu estômago se contraiu de medo. Você quer ir para casa? A pergunta pairou entre nós. Simples, direta, impossível de responder sem revelar tudo o que eu estava escondendo. O trem diminuiu a velocidade, entrando na próxima estação. Aleandro levantou-se suavemente, levantando-me como se eu não pesasse nada. Um braço sob meus joelhos, o outro apoiando minhas costas. Eu deveria ter protestado, deveria ter exigido que ele me colocasse no chão. Em vez disso, deixei a minha cabeça repousar no ombro dele, cansada demais para lutar. Isto é rapto, murmurei. Isto é ajudar. Ele saiu do comboio para a plataforma. Há uma diferença. Um homem apareceu ao nosso lado, alto, largo, com um rosto que sugeria que já tinha participado em muitas lutas. Vestia um fato escuro e um auricular, movendo-se com o tipo de alerta que eu associava a seguranças ou guarda-costas. Os carros estão à espera, senhor. O sotaque dele era mais forte do que o de Alessandro. Definitivamente italiano. Ótimo. Vamos. Eles atravessaram a estação com determinação. Alessandro carregava-me enquanto Marco abria caminho à frente. As pessoas afastavam-se automaticamente. Não sabia dizer se era pela presença imponente de Aleandro ou pelo porte intimidador de Marco. Provavelmente ambos. A chuva caía forte quando saímos para a rua. Um SUV preto estava parado na berma. As janelas eram tão escuras que eu não conseguia ver o interior. Marco abriu a porta traseira e Aleandro entrou, ainda a segurar-me. Espere. Tentei protestar mais uma vez quando a porta se fechou,
selando-nos lá dentro. Não pode simplesmente... Eu não respiro. Aleandro colocou-me no banco ao lado dele, com a mão firme no meu ombro. Estás segura. É tudo o que importa agora. Segura. Quando foi a última vez que me senti segura? O carro entrou no trânsito. Observei as luzes da rua passarem rapidamente pela janela, minha mente lutando para processar o que estava a acontecer. Eu deveria estar apavorada. Todos os avisos que recebi sobre estranhos, perigo e confiar na pessoa errada se aplicavam a esta situação. Mas quando Aleandro pegou uma garrafa de água em algum lugar e a colocou nas minhas mãos, quando colocou o casaco sobre os meus ombros trêmulos, quando os seus olhos escuros me olharam com preocupação em vez de ameaça, não consegui encontrar o medo que sabia que deveria sentir. Beba devagar, ele instruiu enquanto eu tentava abrir a tampa. Pequenos goles, a água estava fria e perfeita. Não tinha percebido o quanto estava com sede até o primeiro gole. Eu queria engolir tudo, mas a mão dele na garrafa me impediu de beber muito rápido. Para onde estamos a ir? A minha voz soava mais forte agora. A água já estava a ajudar. Para minha casa. Tenho um médico de plantão que irá examiná-la. Sou enfermeira. Não preciso de médico. Enfermeiras são péssimas pacientes. Havia quase calor no tom dele. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele não estava errado. Já tinha visto muitas enfermeiras ignorarem a sua própria saúde enquanto cuidavam de todos os outros. O SUV virou na Park Avenue, parando em frente a um edifício que gritava dinheiro. Porteiro. Lobby de mármore visível através das portas de vidro. O tipo de lugar que eu nunca poderia pagar em 10 vidas. Olhei para as minhas roupas molhadas, os meus tênis sujos, o meu braço machucado ainda parcialmente visível. Depois para Leandro e as suas roupas caras e comportamento confiante. Eu não pertenço a este lugar. Estás aqui porque eu te trouxe. Isso significa que pertences aqui. Ele abriu a porta e saiu, estendendo a mão para me ajudar. Vem, vamos aquecer-te e alimentar-te. Eu peguei na mão dele. A decisão pareceu monumental e inevitável ao mesmo tempo, como saltar de um penhasco ou entrar numa nova vida. Talvez ambos. Enquanto eu ficava de pé com as pernas trêmulas, o mundo inclinou-se novamente. A escuridão invadiu-me pelas bordas, o meu corpo finalmente desistindo da luta para permanecer consciente. A última coisa de que me lembro foi dos braços de Aleandro a segurar-me novamente. A sua voz baixa e tranquilizadora enquanto tudo ficava escuro. Eu estou aqui. Estás segura agora. A consciência voltou lentamente, como emergir de águas profundas. A minha primeira percepção foi a suavidade. Os lençóis debaixo de mim pareciam nuvens em comparação com a roupa de cama surrada a que eu estava acostumada. Depois, o calor. Um calor genuíno que não vinha de empilhar todos os cobertores que eu tinha. Finalmente, a luz a filtrar-se pelas minhas pálpebras, suave em âmbar, em vez do brilho intenso da única lâmpada do meu apartamento. Abri os olhos para um ambiente desconhecido, tetos altos, paredes de cor creme com subtis detalhes dourados, um lustre que parecia pertencer a um museu. A cama em que estava deitada era facilmente king size, cheia de almofadas em tons de azul e marfim. Cortinas pesadas emolduravam janelas que mostravam uma vista do horizonte que reconheci como Manhattan, mas de uma altura que nunca tinha experimentado. Onde estava? A memória voltou. O metro, desmaiar, braços fortes a segurar-me, olhos escuros a estudar as contusões no meu braço com um reconhecimento que me fez revirar o estômago. A Leandro Haldi. Sentei-me muito rapidamente e o quarto girou. Levei a mão à cabeça e descobri que meu cabelo estava solto e ligeiramente úmido. Alguém havia tirado meu casaco molhado. Eu ainda estava com minha camiseta e jeans, mas meus tênis haviam sumido, colocados cuidadosamente ao lado da porta. Alguém bateu a porta antes que eu pudesse entrar em pânico. A porta se abriu, revelando Alejandro carregando uma bandeja de prata. Ele havia trocado o blazer por um suéter preto simples, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. A luz do dia, ou o que parecia ser luz do dia através das cortinas. Eu podia vê-lo mais claramente. Talvez na casa dos 30 anos, maçãs do rosto salientes e queixo forte, cabelo escuro quase preto, penteado para trás, mas com alguns fios caindo para a frente. E aqueles olhos castanhos tão profundos que pareciam pretos sob certa luz, atualmente me observando com atenção cuidadosa. Você está acordada. Ótimo.
Ele colocou a bandeja na mesinha de cabeceira. Como você se sente? Hoje? Confusa. Minha voz saiu rouca. Que horas são? Pouco depois do meio-dia. Você dormiu por cerca de 12 horas. Ele serviu chá de um bule delicado em uma xícara combinando. O Dr. Vincent examinou você ontem à noite depois que você perdeu a consciência. Com a sua permissão, é claro. Não me lembro de ter dado permissão. Você estava semiconsciente, mas responsiva. Perguntei se você permitiria que um médico a examinasse. Você acenou com a cabeça. Ele me entregou a xícara. Camomila com mel. Vai ajudar. Peguei-a, sentindo o calor penetrar nas minhas mãos. O que ele descobriu? Aleandro puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Desidratação grave, desnutrição. A sua pressão arterial estava perigosamente baixa. Ele fez uma pausa, mantendo o olhar fixo. Múltiplas contusões em vários estágios de cicatrização, indicando trauma físico prolongado. O meu rosto ardeu. Ter um estranho, mesmo que fosse um médico, a examinar o meu corpo enquanto eu dormia foi uma sensação de violação. Mas por baixo do embaraço havia um alívio por alguém finalmente ter visto, por haver provas para além da minha própria experiência. Devo ir. Pousei o copo e levantei-me. Para onde? A pergunta foi gentil, mas firme. De volta para quem te causou esses hematomas. Não é da tua conta. Tornaste isso da minha conta quando desmaiaste nos meus braços no metro. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Não estou a tentar prender-te aqui, Amanda. Mas estou a pedir que fiques até estares forte o suficiente para tomar decisões com base na saúde e não no desespero. Como sabes o meu nome? A tua identificação do hospital estava na tua bolsa. Enfermeira Amanda Turner, 27 anos, do Mount Sinai. Ele levantou-se e foi até a janela. Tomei a liberdade de ligar para o hospital esta manhã. Disse que estavas doente e não irias trabalhar no próximo turno. A tua supervisora, Maria, parecia preocupada, mas compreensiva. Eu deveria ter ficado zangada com a presunção. Em vez disso, senti-me grata por alguém ter tratado dos detalhes que eu não tinha energia para considerar. Por que está a fazer isto? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. Aleandro virou-se para mim e algo na sua expressão mudou. Tornou-se quase vulnerável. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe foi morta pelo namorado. Ele batia-lhe regularmente há anos. Ela escondeu isso de todos, inclusive de mim, até a noite em que ele foi longe demais. O maxilar dele se contraiu. Eu reconheço os sinais, Amanda. A perda de peso, o medo, os hematomas em lugares normalmente cobertos. Não consegui salvar a minha mãe, mas posso garantir que você tenha essa opção. Ela nunca teve um lugar seguro para se recuperar e decidir o que fazer a seguir. A honestidade crua nas palavras dele quebrou algo dentro de mim. Não era pena, era compreensão nascida da experiência vivida. Só por hoje, sussurrei. Ficarei só por hoje. É tudo o que peço. Ele apontou para a bandeja. Come, descanse. Conversaremos mais tarde, se quiser. Ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Olhei para a bandeja. Torradas com manteiga e geleia. Frutas frescas. O chá fumegando suavemente. Comida simples, mas mais do que eu tinha visto em semanas. Comi devagar, o meu estômago encolhido era protestar, mesmo com pequenas quantidades. O pão estava fresco, provavelmente de alguma padaria que eu nunca teria condições de pagar. Os morangos estavam doces e perfeitos. Cada mordida parecia um luxo. Uma batida suave na porta quando terminei. Uma mulher mais velha entrou, o cabelo grisalho preso num coque elegante. Ela usava roupas simples, mas movia-se com competência silenciosa. Senhor Haldi, sou Lucia. Eu administro a casa do Senhor Haldi. O sotaque dela era italiano, mas mais suave do que o dele. Trouxe-lhe algumas roupas. As suas ainda estavam úmidas da chuva. Ela apontou para uma pilha dobrada sobre a cômoda. Calças macias em cinza carvão. Um suéter creme que parecia incrivelmente confortável. Roupa interior nova ainda na embalagem. A casa de banho é por aquela porta. Há toalhas e produtos de higiene pessoal. Não se apresse, ela sorriu calorosamente. Prepararei algo mais substancial para o almoço quando estiver pronta. Obrigado. As palavras pareciam inadequadas. Depois que ela saiu, fui para o banheiro. Era maior do que todo o meu quarto. Superfícies de mármore. Um chuveiro com vários jatos. Uma banheira que cabia 3 pessoas. Toalhas tão macias que pareciam abraçar nuvens.
Tomei banho, deixando a água quente levar embora dias de sujeira e exaustão. O sabonete cheirava em lavanda. O shampoo deixou meu cabelo limpo pela primeira vez em semanas. Fiquei debaixo do chuveiro até a água esfriar. Depois me sequei com aquelas toalhas incríveis. As roupas que Lucia trouxe me serviram perfeitamente. O suéter era de cachemira, macio além da conta. Vi meu reflexo no espelho, ainda muito magra, ainda mostrando sinais de exaustão, mas mais limpa, menos assombrada, talvez. Desci as escadas, seguindo o som de vozes. A cobertura se abria para uma enorme sala de estar com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Móveis em tons terrosos, obras de arte nas paredes que provavelmente valiam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Tudo de bom gosto e elegante, sem ser ostentoso. Leandro estava perto das janelas, com o telefone no ouvido, falando rapidamente em italiano. Ele me viu e encerrou a conversa rapidamente. Melhor? Ele perguntou. Muito? Obrigada. Apontei para o suéter. Pelas roupas, por tudo. Lúcia preparou sopa. Espero que você goste de Mindstone. Comemos numa sala de jantar que era de alguma forma formal e confortável. Lucia serviu a sopa com pão fresco e depois desapareceu com a mesma eficiência silenciosa que tinha demonstrado anteriormente. Leandro não insistiu na conversa, deixando-me comer ao meu ritmo. Isto é incrível, disse eu após a terceira colherada. Legumes ricos e feijão num caldo de tomate que parecia ter sido cozinhado durante horas pela avó de alguém. Lucia está com a minha família há 20 anos. Ela se recusa a compartilhar suas receitas. Um leve sorriso tocou seus lábios. Mesmo comigo, mulher inteligente. Começamos a conversar naturalmente. Ele perguntou sobre o meu trabalho e eu me vi falando sobre enfermagem, sobre por que eu a escolhi, sobre a satisfação de ajudar as pessoas nos seus piores dias. Ele ouviu com um interesse genuíno, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente estava me ouvindo. Você se anima quando fala sobre isso, ele observou. Isso é raro. A maioria das pessoas tolera o seu trabalho. Tu adoras o teu. Eu queria ser médica, admiti, mas o meu pai adoeceu logo após eu me formar na faculdade. As contas médicas se acumularam. Quando ele faleceu, eu tinha dívidas e nenhuma energia para a faculdade de medicina. A enfermagem parecia um compromisso com o qual eu poderia viver. Tu te arrependes? Pensei. Não, os médicos salvam vidas, mas as enfermeiras dão as mãos. Estamos lá para o medo, a dor e as pequenas vitórias. Isso tem valor. Leandro acenou com a cabeça, pensativo. A seguir, falamos sobre livros e descobrimos que ambos gostávamos de romances policiais. Depois, falamos sobre filmes, onde discordamos completamente sobre o que fazia um bom filme. Ele gostava de ação e suspense. Eu preferia estudos de personagens tranquilos. Tu só gostas de ver coisas a explodir, acusei. E tu gostas de ver pessoas a ter longas conversas sobre os seus sentimentos. Pelo menos os meus filmes têm substância. Os teus têm valor de entretenimento. Estávamos ambos a sorrir e percebi com surpresa que estava relaxada, realmente relaxada, sem controlar cuidadosamente o meu humor, como fazia com Ryan. O dia passou daquela forma estranha e suspensa. Lucia trouxe chá à tarde. Leandro trabalhou no seu escritório enquanto eu lia um livro da sua extensa biblioteca. Jantamos juntos, conversando sobre nada e tudo. Quando a noite chegou, o cansaço tomou conta de mim novamente, apesar de ter dormido tanto. O meu corpo ainda estava a recuperar. Devias descansar, disse Alessandro, ao perceber que eu reprimia um bocejo. Amanhã vais sentir-te mais forte. Voltei para o quarto de hóspedes, vesti o pijama macio que a Lucia tinha conseguido arranjar e deitei-me naquela cama fofa. O sono veio rapidamente. Demasiado rapidamente. O sonho começou como sempre. A voz de Ryan baixa e perigosa. Onde estiveste? O cheiro a uísque no seu hálito. A mão dele a apertar o meu braço, os dedos a cravar-se nas contusões já sensíveis. Achas que podes simplesmente ir embora? Achas que alguém mais te quer? Por favor, acabei de fazer um turno duplo. A minha voz no sonho, fraca e assustada, odiando-se por ambos os motivos. Mentirosa. A outra mão dele levantou-se e eu vi o que ia acontecer, mas não conseguia mexer-me. Não conseguia escapar. Gritei. O som rasgou a minha garganta, arrancando-me do sono para a escuridão. O meu peito arfava. O pijama estava encharcado de suor. O quarto girava, e por um momento aterrorizante, não conseguia lembrar-me onde estava.
A porta se abriu com um estrondo. Aleandro apareceu, movendo-se rapidamente, mas parando logo na soleira. Ele vestia calças de moletom e nada mais. E mesmo em pânico, notei o corpo musculoso, as tatuagens visíveis nas costelas e nos ombros. Amanda, ele se aproximou lentamente, com as mãos visíveis e não ameaçadoras. Estás segura. Tiveste um pesadelo. Estás segura aqui. Um soluço saiu de mim. Depois outro. A barragem que eu construí ao longo de meses se rompeu e eu não conseguia parar de chorar. Grandes suspiros agitavam todo o meu corpo. Todo o medo, dor e exaustão se derramaram em uma inundação incontrolável. A cama afundou quando Alessandro se sentou na beirada, mantendo distância, mas oferecendo presentes. Deixa sair. Agora estás segura. Não posso voltar. As palavras saíram entre soluços. Não posso voltar para lá. Ele vai acabar por me matar. Eu sei que sim. Mas não tenho para onde ir. Não tenho família, nem dinheiro guardado. Estou presa e estou tão cansada de ter medo. Então não voltes. A voz dele era firme. Uma âncora na tempestade. Fica aqui. Recupera. Decida o seu próximo passo a partir de uma posição de força. Tu não entendes, Ryan. Ele fica pior quando bebe. E tem bebido mais. Na semana passada, ele atirou um copo à minha cabeça que passou a centímetros. Limpei as lágrimas com as mãos trêmulas. Pensei em chamar a polícia, mas ele é charmoso. Ele convenceria-os de que eu estava a ser dramática. E então eu iria para casa e ele faria me pagar por tê-lo envergonhado. As mãos de Aleandro cerraram-se em punhos, apoiadas nas coxas. Qual é o nome completo dele? Por quê? Porque vou garantir que ele nunca mais lhe toque. A certeza tranquila na sua voz fez-me estremecer. Este era o homem a quem Marco chamava senhor. O homem para quem as pessoas abriam espaço sem que ele pedisse. Fosse qual fosse a profissão de Aleandro Haldi, a violência não lhe era estranha. Ter um lugar seguro para ficar é tudo. Eu disse, não preciso que faça mais nada. Não vai voltar para lá, Amanda. Nem hoje à noite, nem amanhã, nem até que decida voltar, se é que algum dia vai decidir. Ele levantou-se. Tente dormir. Estarei do outro lado do corredor se precisar de alguma coisa. Ele dirigiu-se para a porta e algo em mim entrou em pânico por ficar sozinha novamente com os resquícios do pesadelo. Pode, parei, envergonhada. Deixa para lá. Ele voltou-se. O que precisas? Podes apenas sentar-te por alguns minutos? Sei que é estúpido, mas não quero ficar sozinha agora. Não é estúpido. Ele voltou para a cadeira perto da cama e acomodou-se. Dorme. Eu fico aqui. Deitei-me e a última coisa de que me lembro antes de a exaustão me dominar foi a presença sólida dele a vigiar-me, fazendo-me sentir mais segura do que me sentia há muito tempo. 3 semanas se passaram num ritmo que eu nunca havia experimentado antes. Os dias se misturavam da melhor maneira possível, cada um trazendo pequenos momentos de cura que eu não sabia que precisava. A casa de Aleandro, no campo, tornou-se o meu refúgio. Não a cobertura onde acordei pela primeira vez, mas uma propriedade extensa a 40 minutos ao norte de Manhattan. Árvores nos cercavam por todos os lados, criando privacidade e paz. A casa em si era linda, mas confortável, com janelas que deixavam entrar luz natural e quartos que pareciam vividos, em vez de encenados. No 5º dia, liguei para o hospital, não para pedir demissão, mas para combinar um horário de meio período. Maria, minha supervisora, foi compreensiva daquela maneira que só enfermeiras que já viram de tudo podem ser. Cuide primeiro de si, querida, disse ela. Precisamos que você esteja saudável, não esgotada. Aleandro insistiu para que Marco me levasse e buscasse nos meus turnos. No início eu quis protestar, dizer-lhe que eu era perfeitamente capaz de apanhar o comboio, como fazia há anos. Mas as palavras nunca saíram, porque a verdade era que ter alguém para garantir que eu chegava e voltava do trabalho em segurança tirou um peso que eu nem percebia que carregava. Pela primeira vez em meses, não passei o trajeto olhando por cima do ombro ou a sobressaltar-me a cada som inesperado. Então, aceitei, simplesmente agradeci e entrei no carro todas as terças e quintas-feiras de manhã. O trabalho parecia diferente agora. Eu passava pelos meus turnos com uma energia que tinha esquecido que possuía. Os pacientes notaram. Os colegas de trabalho notaram.
Até a Tura Morales, que mal se lembrava do nome de alguém, me parou no corredor para comentar que eu parecia melhor. O que quer que estejas a fazer, continua a fazer, disse ela, já a seguir para a sua próxima crise. O que eu estava a fazer era comer 3 refeições por dia, dormir numa cama que parecia que estava a dormir no ar, viver sem medo, apertar o peito sempre que ouvia passos atrás de mim. As noites tornaram-se a minha altura favorita. Aleandro costumava trabalhar em casa, atendendo chamadas e participando em videoconferências no seu escritório, enquanto eu lia ou explorava a propriedade. Mas assim que chegavam as 18 horas, o telefone do trabalho dele ficava em silêncio e o tempo era nosso. Cozinhávamos juntos, não refeições sofisticadas e elaboradas, mas comida simples que exigia colaboração. Ele ensinou-me a fazer rissado como deve ser. Ficava atrás de mim para mostrar o movimento exato necessário para mexer o arroz. Eu apresentei-lhe a receita de pão de milho da minha avó. A única coisa que eu sabia fazer perfeitamente de memória. Isto é incrível, disse ele após a primeira dentada, com surpresa evidente no rosto. Não fique tão chocado. Enfermeiras sabem cozinhar, sabia? Estou chocado por teres escondido essa habilidade. Poderíamos ter comido pão de milho durante semanas. Assistíamos a filmes antigos numa tela de projeção na sala. Leandro gostava de cinema italiano, filmes a preto e branco dos anos 50 e 60 que exigiam que eu lesse as legendas. Eu o obrigava a assistir a comédias românticas dos anos 90, do tipo com enredos previsíveis e finais felizes garantidos. Isto é doloroso, murmurou ele durante um momento particularmente piegas. Shh, esta é a parte boa. Eles conhecem-se há 2 dias. Como é que isto é amor? É um filme. Suspenda a sua descrença. Mas ele ficou a assistir até ao inevitável beijo e ao final feliz. E quando olhei para ele, a sua expressão era mais suave do que as suas palavras sugeriam. Na maior parte do tempo, conversamos sobre tudo e nada. A nossa conversa se estendeu até tarde da noite, cobrindo tópicos que variavam do profundo ao ridículo. Ele me contou sobre ter crescido em Roma antes de sua família se mudar para Nova York quando ele tinha 15 anos. Sobre aprender a se virar nas escolas americanas sem saber quase nada de inglês, sobre a morte de sua mãe e como isso moldou todas as suas decisões desde então. Eu compartilhei partes de mim que normalmente mantinha escondidas. A longa doença do meu pai e como vê-lo enfraquecer foi como perdê-lo 1000 vezes antes de ele realmente morrer. O alívio misturado com culpa quando tudo finalmente acabou. A dívida que enterrou os meus sonhos de estudar medicina, mas que de alguma forma me levou à enfermagem, que acabou por ser exatamente onde eu pertencia. Achas que as coisas acontecem por uma razão? Perguntei uma noite, enrolada no canto do sofá, enquanto a chuva batia nas janelas. Aleandro refletiu do seu lugar à minha frente. Acho que damos significado ao que acontece. O universo é caótico. Somos nós que criamos padrões. Isso é muito filosófico para a meia-noite. Fizeste uma pergunta filosófica. É justo. Os silêncios confortáveis eram quase melhores do que as conversas. Sentados na mesma sala, cada um fazendo a sua coisa, mas cientes da presença um do outro. Ele a rever documentos enquanto eu desenhava num caderno que encontrei no quarto de hóspedes. Eu a ler enquanto ele ouvia música nos auscultadores, ocasionalmente fechando os olhos e perdendo-se no que quer que estivesse a ouvir. A tensão entre nós aumentava gradualmente, uma mão demorando-se ao passar pratos, os olhos encontrando-se do outro lado da sala e mantendo o contato por um tempo a mais. A consciência dele quando estava perto, como se o meu corpo tivesse desenvolvido um radar sintonizado especificamente na frequência dele. Eu disse a mim mesma que era gratidão. Ele tinha me salvado, dado abrigo, sem pedir nada em troca. É claro que me sentia atraída por ele. Era natural confundir resgate com atração. Só que não era confusão. A atração que sentia não tinha nada a ver com o que ele tinha feito por mim e tudo a ver com quem ele era. A maneira como ele ouvia quando eu falava, dando-me toda a sua atenção como se as minhas palavras fossem importantes. Como ele se movia pelo mundo com uma confiança que não precisava de ser anunciada. Os raros sorrisos que transformavam todo o seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e menos sobrecarregado. A bondade por baixo do exterior perigoso. Porque eu não era ingênua, eu sabia quem era Aleandro. A forma como as pessoas lhe davam deferência, as chamadas de negócios conduzidas em italiano rápido,
que terminavam com ordens imperativas. A segurança que estava sempre presente, mas nunca era óbvia. Marco não era apenas um motorista. A casa não era apenas uma casa. Aleandro Haldi não era apenas um empresário, mas também o homem que se certificava de que eu tomava o pequeno almoço todas as manhãs, que perguntava sobre os meus pacientes sem bisbilhotar detalhes que eu não podia partilhar, que adormecia no sofá durante comédias românticas, mas nunca se queixava quando eu queria ver outra. Na 20 da noite, uma tempestade se aproximou. Trovões que sacudiam as janelas e relâmpagos que tornavam o céu branco por frações de segundo. Eu estava a ler na sala de estar quando ouvi a voz de Aleandro vinda do seu escritório, aguda e tensa de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não deveria ter ido verificar. Os negócios dele não eram da minha conta, e ele mantinha cuidadosamente essa fronteira. Mas algo no seu tom de voz me tirou do sofá e me levou até o corredor. A porta do escritório estava entreaberta. Pela fresta, eu o vi parado perto da janela, o telefone encostado no ouvido. Mesmo por trás, a sua tensão era visível, ombros tensos, mão livre cerrada ao lado do corpo. Ele falava em italiano, rápido demais para eu acompanhar com o meu conhecimento limitado. Mas percebi a raiva, a frustração e, por baixo disso, algo que parecia preocupação. A chamada terminou abruptamente. Ele ficou ali parado por um longo momento, olhando para a tempestade, antes de se virar e me ver na porta. Não queria incomodar. Comecei a recuar. Ouvi vozes e quis ter a certeza de que estava tudo bem. Entre. Ele apontou para as cadeiras em frente à sua secretária. Entrei hesitante, escolhendo a poltrona de couro mais próxima da porta. Aleandro permaneceu junto à janela, de costas para mim. Complicações nos negócios, disse ele finalmente. Nada que lhe diga respeito, mas também nada que se resolva facilmente. Não fiz perguntas. Não insisti em detalhes que ele claramente não estava a oferecer. Em vez disso, apenas fiquei sentada ali, presente e em silêncio. Os minutos passaram. O silêncio não era desconfortável, apenas uma espera. Finalmente, Aleandro afastou-se da janela e sentou-se na cadeira ao meu lado, em vez de atrás da secretária, tão perto que os nossos braços quase se tocavam. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo quê? Não fiz nada por estar aqui, por não fazer perguntas ou tentar consertar as coisas. Ele virou-se para mim. Por apenas ficar. A minha mão se moveu antes que eu pudesse pensar, atravessando o pequeno espaço para repousar sobre a dele. Os dedos dele eram quentes, ligeiramente ásperos nas pontas. Eles se fecharam em torno dos meus imediatamente, segurando-os como se eu fosse a sua âncora. Seja o que for, você vai lidar com isso, eu disse. Você é bom nisso. Lidar com as coisas. O que te faz pensar isso? Porque lidaste comigo e eu não era exatamente fácil. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Estavas aterrorizada e desnutrida. Isso não é difícil. É trágico. Ainda assim, sabias o que eu precisava antes de mim. Isso requer habilidade. O seu polegar traçou círculos nas costas da minha mão. O toque enviou calor pelo meu braço e para o meu peito. Amanda. Ele não terminou a frase. Não precisava. O que quer que ele estivesse prestes a dizer pairava entre nós, tão tangível quanto a tempestade lá fora. Eu me inclinei para mais perto. Apenas alguns centímetros, talvez menos. Testando, oferecendo. A mão livre de Aleandro subiu para acariciar meu rosto, a palma dele quente contra minha bochecha. Os olhos dele procuraram os meus, fazendo uma pergunta que eu respondi, fechando a distância restante. O beijo foi suave, cuidadoso. Os lábios dele se moveram contra os meus com uma gentileza que fez meu peito doer. Nada apressado ou exigente, apenas conexão, pura e simples. Quando nos separamos, a testa dele repousou contra a minha. Eu não deveria querer isso. Você está a se recuperar. Precisa de tempo, não de complicações. Talvez você seja exatamente o que eu preciso. A minha mão deslizou para o peito dele, sentindo o seu coração a bater aceleradamente sob a minha palma. Talvez sejamos o que ambos precisamos. Amanda, não sou um bom homem. As coisas que faço, a vida que levo, não me importo com isso agora. Importo-me com isto, contigo e comigo neste momento. Ele beijou-me novamente, mais profundamente desta vez, mas ainda controlado, como se estivesse a conter-se, com medo de ir longe demais.
Rápido demais. Eu entendi. Depois dos abraços violentos e das exigências agressivas de Ryan, a atenção cuidadosa de Aleandro parecia revolucionária. Subimos juntos, a mão dele nunca soltando a minha. O meu coração batia forte quando entramos no quarto dele, maior do que o quarto de hóspedes, mas decorado com o mesmo bom gosto. A cama dominava o espaço e senti uma onda de nervosismo misturada com expectativa. Aleandro parou ao pé da cama, virando-se para mim. Podemos parar a qualquer momento. Basta dizer e paramos. Eu sei. Preciso que saibas que estás segura. Sempre segura comigo. A sinceridade na sua voz, a preocupação óbvia com o meu conforto, fez-me apaixonar um pouco mais. Eu sei, repeti. Confio em ti. O que se seguiu foi terno de uma forma que eu não sabia que a intimidade podia ser. Leandro prestava atenção a cada reação, cada respiração, cada sinal sutil. Quando eu ficava tensa, ele abrandava. Quando relaxava, ele continuava. As suas mãos eram gentis, mas confiantes, aprendendo o que eu gostava através da tentativa e da observação paciente. Depois, deitada nos seus braços com a cabeça no seu peito, senti um silêncio completo na minha mente pela primeira vez em anos. Sem pensamentos ansiosos sobre dizer a coisa errada. Sem cálculos sobre como manter a paz. Apenas uma satisfação tranquila. Estás a pensar, murmurou Aleandro, os seus dedos traçando padrões no meu ombro. Apenas que estou feliz. Isso é permitido? Mais do que permitido. Na verdade, é obrigatório. Tenho políticas muito rígidas sobre felicidade nesta casa. Sorri contra a sua pele. Políticas rígidas. Isso parece muito contigo. Sou um homem que aprecia a ordem. Maníaco por controlo. Queres dizer organizado? Há uma diferença. Ficamos ali deitados enquanto a tempestade passava gradualmente, substituída pelo som mais suave da chuva constante. Por fim, o sono tomou conta de mim e adormeci, sentindo-me mais segura do que nunca. A manhã chegou suavemente. A luz do sol entrava pelas cortinas que eu não me lembrava de ter fechado. O lado da cama de Aleandro estava vazio, mas eu podia ouvir sons vindos de algum lugar lá embaixo. Encontrei uma das suas t-shirts pendurada numa cadeira e vestia antes de descer as escadas descalça. A cozinha cheirava a café e algo doce. Aleandro estava em frente ao fogão, com uma espátula na mão, vestindo apenas calças de moletom. Música clássica tocava num alto-falante sobre a bancada. Você também faz o pequeno almoço? Encostei-me na moldura da porta e fiquei observando-o. Ele olhou para trás e o olhar nos seus olhos quando me viu com a camiseta dele fez meu estômago se encher de calor. Eu cozinho muitas coisas. Você viu apenas uma fração das minhas habilidades. Humilde também. Sempre. Ele serviu o que acabou por ser rabanada, adicionando frutas frescas e uma pitada de açúcar em pó. Senta-te. Come. Comemos na pequena mesa na copa, com os joelhos a tocar-se por baixo da superfície. A comida estava perfeita, e eu disse-lhe isso entre garfadas. A minha mãe ensinou-me. Ele disse que ela acreditava que todos deveriam saber cozinhar, independentemente do sexo. Disse que era uma habilidade de sobrevivência. Ela era uma mulher inteligente. A sua expressão ficou pensativa. Ela teria gostado de ti. Tens a mesma independência teimosa que ela tinha. Depois do pequeno almoço, fomos para o sofá com café fresco. A manhã se estendia à nossa frente, sem obrigações, sem horários a cumprir. Aleandro me puxou para o seu lado e eu me acomodei confortavelmente. Devemos conversar sobre isso, ele disse depois de um tempo. Sobre o que significa a noite passada? Tem que significar algo específico? Significa que me importo com você mais do que provavelmente deveria. Ele pousou o café e se virou para me encarar de frente. Amanda, estou a apaixonar-me por ti. Desde que desmaiaste nos meus braços, parecendo aterrorizada e desafiadora ao mesmo tempo. O meu coração disparou. Alessandro, não precisas de dizer nada. Só preciso que saibas qual é a minha posição, o que sinto, ele pegou na minha mão. Mas também deves saber o que realmente significa estar comigo. O meu negócio nem sempre é legal. Tenho inimigos. Pessoas que usariam-te para chegar até mim se soubessem que és importante. Eu já imaginava isso, mas imaginar e aceitar são coisas diferentes. Pensei sobre a realidade de estar com alguém cuja vida existia em tons de cinza. Sobre o perigo, a complicação e a ambiguidade moral.
Então pensei em como ele me fazia sentir segura, vista, valorizada. Como ele me deu espaço para me curar sem exigir nada em troca. Como ele ouvia, ria e me mostrava uma gentileza que eu tinha esquecido que existia. Eu vejo-te, disse finalmente. Não apenas o que fazes, mas quem és. O homem que cuida das pessoas, que sente profundamente, mesmo quando tenta esconder, que faz rabanadas porque a tua mãe te ensinou. Apertei a mão dele. É por essa pessoa que estou a apaixonar-me. Todo o resto é apenas contexto. Alessandro puxou-me para um beijo que tinha gosto de café e promessas. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Vamos descobrir, disse ele. Juntos, juntos, concordei. E naquele momento, sentada à luz do sol da manhã, com esse homem complicado, perigoso e terno, acreditei nisso completamente. O que quer que acontecesse a seguir, nós enfrentaríamos lado a lado. A chamada veio durante o pequeno almoço numa terça-feira de manhã. O telemóvel de Aleandro vibrou sobre a mesa da cozinha, e eu vi a sua expressão mudar de relaxada para cautelosa em segundos. Ele atendeu em italiano com uma voz seca e profissional, enquanto se afastava em direção às janelas. Concentrei-me no meu café, dando-lhe privacidade enquanto tentava não ouvir a conversa. Não que eu pudesse entender muito. O meu italiano se limitava a itens de menu e gentilezas básicas, nada que se aproximasse de uma conversa. Quando ele voltou, seu maxilar estava tenso. Ele sentou-se à minha frente, ambas as mãos envolvendo sua xícara de café como se precisasse de algo para se apoiar. Era o Marco, disse ele com cuidado. Ele tem acompanhado a sua situação, certificando-se de que não haja complicações. O meu estômago revirou. Ryan, ele tem feito perguntas no hospital. Apareceu 2 vezes na semana passada à tua procura. Maria disse-lhe que estavas em licença médica prolongada e que não tinha mais informações. Os olhos escuros de Alessandro fixaram-se nos meus. Ele está a tornar-se mais persistente, mais agressivo nas suas perguntas. Coloquei a minha chávena na mesa antes que as minhas mãos trêmulas a entornassem. 3 semanas de paz e eu deixei-me acreditar que talvez Ryan tivesse desistido. Passou para outro alvo. No fundo, eu sabia que não era assim. O que ele disse a Maria? Que você roubou dele? Que ele precisava de encontrar você para apresentar queixa? A voz de Aleandro estava calma, mas eu ouvia a raiva por baixo. Maria não acreditou nele. Disse-lhe para contactar a polícia se tivesse uma queixa legítima. Ele foi embora, mas as fontes de Marco dizem que ele tem vigiado a entrada do hospital durante as mudanças de turno. Ele está à minha procura. Não era uma pergunta. Sim. Levantei-me abruptamente e fui até a janela. O jardim estendia-se tranquilo e verde, um contraste gritante com a ansiedade que me sufocava a garganta. Eu sabia que ele não iria simplesmente deixar-me ir. Homens como Ryan veem as pessoas como posses. Não se pode ir embora até que eles decidam que você não é mais útil. Aleandro veio para ficar ao meu lado, perto, mas sem me tocar. Tenho uma proposta, algo concreto que pode ajudar. Estou a ouvir. Deixe-me colocá-la em contato com advogados, bons advogados, especializados em ordens de proteção e casos de violência doméstica. Eles podem solicitar uma ordem de restrição em seu nome. Documentação legal para que Ryan fique longe de si, do hospital, de qualquer lugar onde possa estar. Ordens de restrição são apenas papel. A amargura na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Elas não impedem ninguém que esteja determinado o suficiente. Não, não impedem. A honestidade dele era quase revigorante. Mas elas criam consequências legais se ele... No passado, alguém a planear a minha volta sem a minha opinião teria sido controlador, sufocante. Mas o Aleandro não estava a decidir por mim. Ele estava a fornecer ferramentas e a deixar-me escolher se as queria usar. Está bem, disse eu. Liga aos advogados. Vamos pedir a ordem de restrição. Algo como alívio passou pelo seu rosto. Tenha certeza? Estou cansada de fugir. Cansada de ter medo. Se há uma opção legal, quero aproveitá-la. Endireitei os ombros. O que preciso de fazer? Em poucas horas, Aleandro tinha tratado de tudo. Os advogados, uma mulher chamada Rebecca Hale e o seu associado David Foster vieram ao nosso encontro naquela tarde. Eram profissionais, eficientes e, o mais importante, gentis. Rebecca sentou-se à minha frente na mesa de jantar de Aleandro, com o seu tablet aberto e pronto. Preciso que me conte tudo.
Cada incidente de abuso, cada ameaça, cada vez que ele a fez sentir insegura, vai ser desconfortável. Mas quanto mais detalhes tivermos, mais forte será o caso. Então contei-lhe sobre a primeira vez que Ryan me bateu, 8 meses depois de começarmos a namorar, quando me esqueci de ir buscar as roupas dele à lavandaria. Como ele se desculpou profusamente depois, trouxe flores, jurou que nunca mais aconteceria, sobre a escalada, os padrões, a maneira como ele sempre encontrava motivos para me culpar pela sua violência, o copo que ele atirou. As noites em que ele me manteve acordada a interrogar-me sobre infidelidades imaginárias, o controlo sobre o dinheiro, sobre a minha agenda, sobre tudo. Rebeca tomava notas, com uma expressão neutra, mas olhos compassivos. Alessandro sentava-se ao meu lado, um apoio silencioso que eu não tinha pedido, mas precisava desesperadamente. Este é um caso forte, disse Rebeca quando terminei. Vários incidentes, lesões documentadas pelo hospital, testemunhas que podem atestar o seu medo. Vamos apresentar a petição amanhã de manhã. Haverá uma audiência dentro de 2 semanas. Provavelmente antes, dada a urgência da ameaça. Terei de vê-lo? A minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Sim, ambos precisarão estar presentes na audiência, mas estarão num tribunal com segurança e um juiz. Ele não poderá se aproximar de si. Eu estarei lá, disse Alessandro na galeria. Não estará sozinha. Naquela noite fiquei acordada olhando para o teto. No dia seguinte, tudo entraria em ação. Chega de me esconder. Chega de fingir que a situação se resolveria por si só. Eu estava a agir, recuperando o controle que havia perdido aos poucos ao longo de 2 anos. A audiência estava marcada para a manhã de quinta-feira, 9 dias depois. 9 dias de incerteza, sabendo que Ryan receberia os documentos e que sua raiva aumentaria ao ser desafiado. Leandro não saiu do meu lado durante esses dias. Trabalhou em casa, manteve o telemóvel por perto, certificou-se de que Marco ou outro segurança estivesse sempre presente. Eu deveria ter me sentido sufocada. Em vez disso, senti-me protegida. Na manhã da audiência, vesti-me com cuidado. Fato cinzento, maquilhagem mínima, cabelo preso para trás, arrumado e profissional. Queria parecer competente, credível, não como uma vítima, mesmo que fosse exatamente isso que eu era. Está pronta? Perguntou a Leandro enquanto Marco manobrava o carro. Não, mas vou mesmo assim. O tribunal ficava no centro de Manhattan, todo em mármore e corredores ecoantes. Rebecca encontrou-nos no átrio. David estava ao lado dela com uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. O Ryan e o advogado dele já estão aqui, disse Rebecca baixinho. Sala C, terceiro andar. Entramos. Sente-se à nossa mesa. Responda às perguntas do juiz com sinceridade. É só isso. As minhas mãos tremiam enquanto subíamos no elevador. Leandro tocou meu cotovelo gentilmente. Respire. Você consegue. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Ryan estava sentado à mesa da defesa com um homem de meia-idade vestindo um terno barato. Quando entrei, Ryan ergueu a cabeça rapidamente. Nossos olhos se encontraram. Ele estava igual. Cabelo loiro escuro, traços comuns, o tipo de rosto que se misturava na multidão. Nada nele indicava perigo. Isso era parte do que o tornava tão eficaz. Ninguém jamais suspeitava. Os seus olhos se estreitaram quando me viu. Então, o seu olhar passou por mim e se fixou em Leandro, que se sentara na primeira fila da galeria. Mesmo do outro lado da sala, via a expressão de Ryan mudar, reconhecendo um tipo diferente de ameaça. A juíza, uma mulher negra na casa dos 50 anos com cabelo grisalho, deu início ao processo. Rebecca apresentou o nosso caso metodicamente. Registros médicos mostrando lesões consistentes com a agressão. O meu testemunho sobre incidentes específicos. Fotos de hematomas que documentei no meu telemóvel antes de apagá-las por medo de que Ryan as encontrasse. O advogado de Ryan protestou repetidamente, chamou-me dramática, sugeriu que eu me tinha ferido para chamar atenção. Táticas de defesa padrão que me deixaram furiosa, mas que a juíza parecia perceber claramente. Sr. Cooper, disse finalmente a juíza, dirigindo-se diretamente a Ryan. Nega ter agredido a senhorita Turner em várias ocasiões? A expressão de Ryan era séria, arrependida. A máscara que eu conhecia tão bem. Meritíssima, Amanda e eu tínhamos um relacionamento instável.
Havia discussões, sim, mas nunca tive a intenção de magoá-la. Ela está a exagerar as discussões normais de um casal. Casais normais não mandam os seus parceiros para a sala de emergência com costelas partidas. Foi um acidente. Ela caiu durante uma discussão. Uma discussão em que lhe atirou uma garrafa de vidro à cabeça? O maxilar de Ryan apertou-se. Ela está a mentir. A juíza analisou a documentação à sua frente. Já viu o suficiente. O pedido da senhorita Turner para uma ordem de restrição é concedido. Sr. Cooper deve manter-se a pelo menos 150 metros de distância da senhora Turner em todos os momentos. Não pode contactá-la diretamente ou por meio de intermediários. Não pode visitar o local de trabalho dela. A violação desta ordem resultará em prisão imediata. Compreende? O rosto de Ryan ficou vermelho. Isto é ridículo. Ela está a manipular. Compreende, Sr. Cooper? Sim, a palavra saiu por entre os dentes cerrados. Saímos da sala do tribunal. Rebecca explicou os próximos passos e o que a ordem significava na prática. Eu mal a ouvia. O alívio fez as minhas pernas fraquejarem. Fora da sala do tribunal, Ryan estava à espera. O seu advogado não estava à vista. Ele entrou no nosso caminho. Amanda. A sua voz era baixa, destinada apenas a mim. Isto não acabou. Acha que um pedaço de papel a protege? Acha que correr para o seu namorado rico a mantém segura? Marco apareceu do nada, posicionando-se entre nós. Rebecca imediatamente pegou o seu telemóvel. Sr. Cooper, o senhor está a violar a ordem de restrição emitida há menos de 5 minutos. Sugiro que saia imediatamente ou chamarei a segurança do tribunal. Amanda Ryan tentou novamente, os seus olhos encontrando os meus por cima do ombro de Marco. Tu sabes que pertences a mim, tu sabes. A voz de Aleandro cortou, baixa, mas absoluta. Afasta-te. O olhar de Ryan mudou para Aleandro, que se tinha movido para ficar ao meu lado. Os dois homens avaliaram-se mutuamente. Ryan, altura e constituição médias, envelhecido prematuramente pelo álcool e pela raiva. Aleandro, alto e composto, irradiando um perigo controlado que não precisava de se anunciar. Quem diabos é você? Exigiu Ryan. Alguém que cumpre as suas promessas. A mão de Aleandro encontrou a parte inferior das minhas costas, protetora sem ser possessiva. E prometi a Amanda que não a magoarias novamente. Não quebro promessas. Não houve nenhuma ameaça explícita, nenhuma menção à violência ou consequências, apenas certeza transmitida num tom que fez a bravata de Ryan rachar visivelmente. Isto é assédio, gritou Ryan, mas ele já estava a recuar. Vou apresentar uma queixa. Por favor, faz isso. Tenho a certeza de que o tribunal ficaria interessado em ouvir como te aproximaste da senhorita Turner imediatamente após teres recebido a ordem para ficar longe dela. O telemóvel de Rebecca estava ligado, gravando claramente. Agora, vá embora ou chamarei a segurança. Ryan foi embora, não porque quisesse, mas porque até ele reconheceu quando estava em desvantagem. Não percebi que estava a tremer até que o braço de Alessandrori passou pelos meus ombros. Está feito. Você está segura. A viagem de volta para a casa de campo foi silenciosa. Olhei pela janela, vendo a cidade dar lugar aos subúrbios e foi em seguida às árvores. Quando chegamos, o cansaço tinha substituído a adrenalina. Preciso de caminhar, disse eu ao entrarmos na casa. Limpar a cabeça. Eu vou contigo. Caminhamos pelo jardim em silêncio, seguindo o caminho de pedra que serpenteava entre os canteiros de flores. Lucy acompanhava-nos com cuidado evidente. O sol do final da tarde filtrava-se através das folhas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Obrigada, disse eu finalmente, por teres estado presente hoje para tudo. Não precisas de me agradecer. Preciso sim. Não precisavas de me ajudar. Escolheste fazê-lo. Isso é importante. Alessandro parou de andar e virou-se para mim. Amanda, tu és importante. O que acontece contigo é importante para mim. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas nestas últimas semanas ele parou de falar, parecendo procurar as palavras certas. Trouxeste algo para a minha vida que eu não sabia que estava a faltar. Paz. Paz verdadeira, não apenas a ausência de caos. A minha garganta apertou-se. Tu deste-me segurança, espaço para lembrar quem eu sou sem medo. És notável. A mão dele subiu para segurar a minha bochecha, o polegar acariciando a minha maçã do rosto. A maneira como te mantiveste firme naquele tribunal. Como olhaste Ryan nos olhos e não recuaste.
És mais forte do que imaginas. Não me sinto forte. Sinto que mal consigo me manter firme. Força não é destemor. É sentir o medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Ele se inclinou, pressionando a testa contra a minha. Você fez isso hoje. Você se defendeu, recuperou a sua vida. Eu o beijei, colocando tudo o que não conseguia expressar em palavras nessa conexão. Gratidão, atração e o início de algo mais profundo. Quando nos separamos, os olhos dele estavam calorosos na luz que se esvaía. Vamos, disse ele pegando na minha mão. Vamos entrar. Tiveste um dia longo. Naquela noite preparei o jantar enquanto Alessandre trabalhava nos e-mails no seu escritório. Nada sofisticado, apenas massa com legumes e o bom azeite que Lucia mantinha em estoque. Comida simples e reconfortante que exigia atenção sem exigir muita energia. Comemos na pequena mesa da copa com os joelhos se tocando por baixo. Aleandro contou-me sobre um negócio imobiliário que estava a negociar, algo envolvendo um armazém em Red Hook. Contei-lhe sobre um paciente do meu último turno, um menino que precisava de pontos, mas que tinha sido muito corajoso. Conversa normal, vida normal. Parecia precioso e frágil e vale a pena lutar para manter. Depois do jantar, caminhamos no jardim novamente, desta vez com as estrelas visíveis no céu. O ar tinha esfriado e eu puxei o casaco de Aleandro mais apertado em torno dos meus ombros. Continuo à espera que algo corra mal. Admiti que tudo isto se desmoronasse. Por que se desmoronaria? Porque as coisas boas não duram. Não para mim. Ele parou de andar, puxando-me para ficar de frente para ele. Então talvez seja a hora de reescrever essa história. Talvez tenhas o direito de ter coisas boas, de ser feliz, segura e cuidada. Fazes com que pareça simples. É simples. Só tens de te permitir acreditar nisso. Os seus braços envolveram-me e eu encostei-me ao seu calor. Não vou a lado nenhum, Amanda. E a tua segurança também não. Estás aqui, estás protegida e podes decidir o que vem a seguir. Ali no jardim, com o batimento cardíaco de Aleandro constante no meu ouvido, permiti-me acreditar nisso apenas por aquele momento. O suficiente para imaginar um futuro onde o medo não fosse o ruído de fundo constante da minha existência. Fica comigo, sussurrei. Esta noite, abraça-me enquanto durmo. Sempre. A casa de campo tornou-se o meu mundo nas 3 semanas seguintes, não de uma forma limitadora, mas da forma como um abrigo se torna um lar quando se está ao frio há demasiado tempo. Todas as manhãs, acordava com o canto dos pássaros em vez de sirenes. Todas as noites, adormecia sentindo-me segura. O Aleandro tinha razão em voltar ao trabalho. Eu precisava da estrutura, do propósito, do lembrete de que ainda era eu mesma, além do trauma. Então voltei ao Monte Si 3 dias por semana. Horário reduzido que me permitia concentrar-me sem me esgotar. Marco levava-me a cada turno. No início senti-me culpada por isso, pelo desperdício do tempo dele preso no trânsito 2 vezes por dia só para transportar uma pessoa. Mas Aleandro foi firme quando tentei protestar. Isso não é negociável, disse ele, sem maldade. O Ryan sabe onde trabalhas até termos a certeza de que ele está a cumprir a ordem de restrição. Não viaja sozinha, então parei de discutir. Entrava no SUV preto todas as terças, quartas e quintas de manhã. Marco nunca puxava conversa, a menos que eu começasse aparentemente contente com o silêncio e o que quer que estivesse a ouvir no fone de ouvido. A viagem tornou-se meditativa, um momento para me preparar mentalmente para o turno que se aproximava. O trabalho em si parecia diferente agora. Eu fazia as minhas rondas com uma energia que tinha esquecido que possuía. Os pacientes respondiam a isso. A senhora Kowalski, no quarto 412, sorriu quando lhe levei os medicamentos. O pequeno Jaime, na pediatria, perguntou se eu poderia ser a sua enfermeira todos os dias, porque eu já não parecia triste. Da boca de crianças de 7 anos com braços partidos, Maria encurralou-me durante um raro momento de silêncio na enfermaria. O que quer que estejas a fazer, continua a fazê-lo. Pareces tu mesma novamente. Sinto-me eu mesma novamente. Ótimo, ela apertou o meu ombro. Precisamos de ti saudável e inteira. Este trabalho já é difícil o suficiente sem que des partes de ti que não podes perder. As noites tornaram-se sagradas. Aleandro normalmente terminava o trabalho às 6, saindo do seu escritório com aquela descontração particular nos ombros que significava que ele tinha terminado de pensar nos negócios do dia.
Nós nos sentíamos atraídos a cozinhar juntos sem planejar. Era apenas um ritmo natural em que um de nós começava algo e o outro se juntava. Você está fazendo errado, eu disse uma noite, observando-o massacrar uma cebola. Não há maneira errada de cortar uma cebola. Com certeza há. Estás a criar caos. Tirei a faca da mão dele e demonstrei a técnica correta. Pedaços uniformes, cozimento uniforme. És muito mandão na cozinha. És muito incompetente com vegetais. Mas ele estava a sorrir e eu também. E quando ele me abraçou por trás para ver as minhas mãos trabalharem, a domesticidade daquele momento fez meu peito doer da melhor maneira possível. Cozinhamos massa com legumes da época. Frango assado com ervas do jardim da Lucia. Comida simples que sabia melhor porque a fizemos juntos. Refeições tomadas na pequena mesa da copa. Os joelhos a tocar-se por baixo. A conversa fluía facilmente. Depois do jantar, íamos para a sala. O Aleandro tinha uma queda por cinema italiano dos anos 50 e 60. Filmes a preto e branco com legendas e enredos complicados. Apresentei-lhe os meus filmes reconfortantes, comédias românticas que ele fingia odiar, mas assistia sem reclamar. Isso é irreal, comentou ele durante uma cena particularmente piegas. Ninguém se apaixona em 3 dias. É um filme. O objetivo é o escapismo. Escapismo de quê? Da lógica, da realidade. Às vezes precisamos de histórias em que tudo dá certo. Ele ficou em silêncio por um momento, com o braço apoiado no encosto do sofá atrás de mim. É disso que precisas? Finais perfeitos? Preciso de esperança de que as coisas possam dar certo. É isso que esses filmes me dão. Olhei para ele. Por quê? O que os teus filmes te dão? Perspectiva. Lembrete de que os seres humanos são complicados, que o amor, a perda e a redenção são experiências universais, independentemente do idioma ou da época. Isso é surpreendentemente profundo para alguém que finge não ter sentimentos. Eu tenho sentimentos, só sou seletivo em mostrá-los. Que sorte a minha, então. A mão dele encontrou a minha, os dedos entrelaçando-se. Muita sorte. Na maioria das noites, conversávamos até tarde. Conversas que começavam sobre nada e vagavam por tudo. Aleandro contou-me sobre os seus primeiros anos em Nova York. O choque cultural das escolas americanas. Aprender inglês assistindo televisão e lendo jornais obsessivamente. Partilhei memórias da escola de enfermagem, o terror das primeiras rotações clínicas. O momento em que percebi que estava exatamente onde pertencia. Evitávamos certos tópicos por um acordo tácito. Ele não perguntava sobre Ryan, além de verificar se eu me sentia segura. Eu não perguntava sobre os detalhes do seu negócio, além do que ele voluntariamente contava. Existíamos nesta bolha onde as complicações do mundo exterior não nos alcançavam, até que uma noite elas chegaram. Choveu a noite toda, aquele tipo de chuva forte e constante que deixa tudo cinzento e frio. Eu estava enrolada no meu canto favorito do sofá a ler um romance policial que Alessandro tinha recomendado. Um bom thriller, menos previsível do que a maioria. Ouvi a voz dele vinda do escritório, aguda, tensa, de uma forma que imediatamente me deixou em alerta. Ele falava em italiano, rápido e seco, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Pousei o livro e fui até o corredor. A porta do escritório estava entreaberta. Pela fresta, pude ver Alessandro, a sua secretária, com o telefone encostado ao ouvido, a mão livre passando pelos cabelos em evidente frustração. Ele me viu na porta e sua expressão mudou, ainda tensa, mas suavizando-se ligeiramente. Levantou um dedo, pedindo 1 minuto, e continuou a conversa em um tom mais baixo. Quando finalmente terminou a chamada, ele ficou sentado por um longo momento, olhando para o nada. Bati suavemente na moldura da porta. Está tudo bem? Complicações nos negócios? Ele levantou-se, indo até a janela com vista para o jardim encharcado pela chuva. Nada que lhe diga respeito. Eu poderia ter ido embora. Provavelmente deveria ter dado espaço para ele lidar com o que quer que estivesse a incomodá-lo. Em vez disso, entrei no escritório e sentei-me na cadeira ao lado da sua secretária. Não estou a pedir detalhes, disse eu, mas estou aqui se precisares de alguém apenas para estar presente. Aleandro virou-se da janela. A luz fraca do candeeiro, a tensão em seu maxilar era visível. A rigidez ao redor dos olhos. Não precisas fazer isso. Fazer o quê? Preocupar-te com os meus problemas. A tua presença aqui não te obriga a carregar os meus fardos. Não estou carregando nada. Estou apenas sentada aqui.
Olhei fixamente nos seus olhos. Às vezes, isso é tudo o que alguém precisa para não ficar sozinho com os seus pensamentos. Ele estudou-me por um longo momento. Algo indecifrável cruzou o seu rosto. Então, ele moveu-se para a cadeira ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Há uma situação, disse ele com cuidado, com pessoas com quem faço negócios, uma discordância sobre território e responsabilidades. Nada imediatamente perigoso, mas complicado. Requer um tratamento delicado. Estás segura? Sempre. Sou muito boa a lidar com estas situações. Ele pegou na minha mão, os seus dedos ásperos e quentes. Mas obrigada por perguntar. Sentamo-nos ali, no escritório silencioso, com a chuva a bater nas janelas, o seu polegar a traçar círculos no meu pulso. O toque era reconfortante, tranquilizador. Percebi com repentina clareza que era assim que a intimidade realmente se parecia. Não apenas uma conexão física, mas essa presença sem exigências, apoio sem expectativas. Amanda, ele disse baixinho, por que estás realmente aqui? Porque parecias precisar de alguém. Não, quero dizer aqui nesta casa comigo. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Tu poderias ir embora. A ordem de restrição está em vigor. Tu tens opções agora. No entanto, tu ficas. O meu coração de repente bateu forte nos meus ouvidos. Tu sabes por quê? Quero ouvir-te dizer. Porque me importo contigo. As palavras saíram mais facilmente do que eu esperava. Porque estar aqui parece certo de uma forma que nada mais pareceu nos últimos anos. Porque quando penso em ir embora, em voltar à minha antiga vida, sinto-me sufocada. A mão de Aleandro subiu para acariciar o meu rosto, a palma quente contra a minha bochecha. Estou a apaixonar-me por ti. Estou desde que desmaiaste nos meus braços, parecendo ao mesmo tempo aterrorizada e desafiadora. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas é verdade. Não é tão rápido assim. Inclinei-me para o seu toque. Passamos quase todos os dias juntos durante um mês. É mais tempo de qualidade do que a maioria das pessoas tem em 6 meses de namoro casual. É a tua lógica de enfermeira a falar? É o meu coração a falar. Ele beijou-me então. Não foram os beijos cuidadosos e hesitantes que partilhamos antes, mas algo mais profundo, mais certo. A sua boca moveu-se contra a minha com determinação, e eu respondi com igual intensidade. Quando nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, a sua testa repousou contra a minha. Vem comigo para cima, disse ele suavemente. Deixa-me mostrar-te o que significas para mim. Subimos as escadas de mãos dadas. O meu coração batia forte, mas não de medo, de antecipação, de desejo que vinha crescendo há semanas. O quarto dele estava mal iluminado por um único candeeiro. Aleandro virou-se para mim, com as mãos gentis nos meus ombros. Vamos ao teu ritmo. Paramos quando quiseres. Tu estás no controlo aqui. A consideração na sua voz, o cuidado óbvio que ele estava a ter, fizeram a minha garganta apertar-se de emoção. Eu confio em ti. O que se seguiu foi terno de uma forma que eu não sabia que existia. Aleandro prestava atenção a tudo. Cada toque, cada beijo dado com intenção. Quando eu ficava tensa, ele abrandava. Quando eu suspirava, ele continuava. As suas mãos aprenderam o meu corpo com paciência e concentração, descobrindo o que me fazia suspirar, o que me fazia arquear-me ao seu toque. Não havia pressa nem exigência, apenas atenção constante e prazer crescente que acabou por atingir o clímax em ondas que me deixaram a tremer e sem fôlego. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no peito dele, os dedos dele traçando padrões ociosos no meu ombro. A chuva tinha amainado para um padrão suave. Tudo parecia suspenso e perfeito. Foi aí que eu parei, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Sim, foi. Eu podia ouvir o sorriso na voz dele. É verdade. Nunca experimentei nada assim. Os braços dele apertaram-me com mais força. Então estamos apenas a começar. Acordei com a luz do sol e o cheiro de café. O lado da cama de Alessandro estava vazio, mas eu podia ouvir sons vindos do andar de baixo. Vesti a camiseta dele da noite anterior e desci as escadas para encontrá-lo na cozinha. Ele tinha feito rabanadas, morangos frescos e café na máquina cara que produzia um expresso perfeito. Ele estava descalço, vestindo calças de moletom, e a domesticidade daquela cena me fez sorrir. Bom dia, disse eu da porta.
Ele olhou para cima e a expressão no seu rosto, quando me viu com a camisola dele, era de puro carinho. Bom dia, estou com fome. Tomamos o pequeno almoço com os joelhos a tocar-se debaixo da mesa. Conversa fácil sobre nada importante. A normalidade daquilo parecia preciosa. Devemos conversar, disse Alessandro quando terminamos, sobre o que isto significa, para onde vamos a partir daqui. Está bem, vamos conversar. Eu gosto muito de ti, mais do que gostei de qualquer pessoa em muito tempo. Ele pousou a chávena de café. Mas precisas de entender o que realmente significa estar comigo. O meu negócio, a minha vida, não é simples. Há riscos, complicações, pessoas que usariam-te para chegar até mim se soubessem que és importante. Eu já percebi isso. Perceber e aceitar são coisas diferentes. A sua expressão era séria. Estou a perguntar se consegues aceitar a realidade de quem eu sou, o que faço, as áreas cinzentas morais em que atuo. Pensei nisso. Pensei realmente no homem que me apanhou quando desmaiei, que me deu abrigo sem exigir nada em troca, que me ajudou a obter uma ordem de restrição e garantiu a minha segurança, que me ouviu quando falei sobre o trabalho e me fez rir e me tocou como se eu fosse algo precioso. Eu vejo quem tu és, disse finalmente. Um homem que protege as pessoas de quem gosta, que aparece quando é importante, que é capaz de ternura e violência em igual medida. Estiquei o braço sobre a mesa para lhe dar a mão. Não sou ingênua. Sei que fazes coisas que não são legais, que operas fora dos limites em que a maioria das pessoas permanece. Mas também sei que és fundamentalmente decente, que tens limites que não ultrapassas. Isso é mais importante para mim do que a moralidade perfeita. Tens a certeza? Tenho a certeza de que quero estar aqui contigo, construindo o que quer que seja que existe entre nós. Apertei os seus dedos. Tudo o resto vamos descobrir à medida que avançamos. Alisandro levantou-se e puxou-me com ele, envolvendo-me nos seus braços. Então vamos fazer isto juntos, sem segredos sobre as coisas importantes, sem fingir que o meu mundo não é complicado, mas honesto e juntos. Juntos, concordei. Ali, à luz do sol da manhã, abraçada por alguém que via tudo em mim e me queria assim mesmo, sentia algo se encaixar no lugar. Esta não era a vida que eu tinha planeado. Era melhor, mais real, mais minha. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos lado a lado. 2 meses. Era há quanto tempo eu morava com Alessandra quando tudo mudou novamente. Eu estava a terminar o meu turno no Mount C, atualizando os prontuários dos pacientes na enfermaria, quando Maria apareceu ao meu lado com uma expressão que eu já sabia reconhecer. Preocupação misturada com raiva protetora. O teu ex está aqui, ela disse baixinho. Lá embaixo, no saguão. A segurança ligou para nos avisar. As minhas mãos congelaram no teclado. O Ryan está a exigir ver-te. Diz que é urgente. Maria estava com o maxilar cerrado. Já liguei para o número que o Aleandro me deu. O pessoal dele está a caminho. Com a ordem de restrição, o Ryan estava a violá-la. Estava no meu local de trabalho, o único lugar onde ele estava explicitamente proibido de se aproximar. Não desças, continuou Maria. Fica aqui até a segurança chegar. Mas eu já estava de pé, já a caminho do elevador, não para confrontar Ryan, mas para garantir que ele não subisse. A ala pediátrica ficava neste andar. Eu não deixaria ele se aproximar de crianças vulneráveis. Amanda, espera! Maria agarrou meu braço. O elevador tocou. Marco saiu, movendo-se com aquela energia concentrada que significava negócios. Atrás dele, 2 outros homens em ternos escuros que eu reconheci da equipa de segurança de Alessandro. Senhora Turner. O tom de Marco era respeitoso, mas firme. Por favor, fique neste andar. Nós trataremos da situação. Eles desapareceram no elevador. Esperei com Maria, o coração a bater forte contra as costelas. Outras enfermeiras tinham percebido que algo estava a acontecer e cochichavam entre si. Eu odiava ser o centro das atenções. Odiava que a minha crise pessoal estivesse a perturbar o hospital. 10 minutos depois, Marco voltou. Ele foi retirado das instalações. A polícia foi chamada. Ele será preso por violar a ordem de restrição. O alívio fez os meus joelhos fraquejarem. Obrigada. O Sr. Howdy está a caminho. Ele pediu que esperasse por ele. Aleleandro chegou 30 minutos depois, ainda com o fato de negócios da reunião que tinha deixado para vir aqui.
Ele me puxou para um breve abraço ali mesmo no corredor, sem se importar com quem nos visse. Está bem? As suas mãos emolduraram o meu rosto, os seus olhos procurando os meus. Estou bem. Marco chegou antes de Ryan subir as escadas. Ótimo. A sua expressão estava controlada, mas eu vi a raiva fervilhando por baixo. Vamos para casa. Precisamos conversar. A viagem de volta para a casa de campo foi silenciosa. Aleandro segurou a minha mão, o polegar traçando círculos no meu pulso naquele gesto reconfortante que eu passei a amar. Mas a sua mente estava claramente em outro lugar, pensando em algo. Uma vez dentro, ele me guiou até a sala de estar. Sentamo-nos no sofá e ele virou-se para me encarar de frente. O Ryan violou a ordem de restrição. Provavelmente será preso esta noite. A voz de Aleandro era comedida, mas a violação de uma ordem de restrição é um delito menor. Ele pagará a fiança. Estará de volta às ruas em poucos dias. Eu sei. Eu pesquisei sobre isso. Sabia as limitações da proteção que eu tinha. Isso não é aceitável para mim. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Quero a sua permissão para lidar com isso de forma mais permanente. O que quer dizer? Tenho investigadores a investigar a vida do Ryan desde o dia em que descobri sobre ele. Eles descobriram coisas: crimes financeiros, fraude corporativa, evasão fiscal. Aleandro inclinou-se para a frente. Crimes reais com penas federais graves. Posso garantir que as provas certas cheguem às pessoas certas. O Ryan vai para a prisão não por lhe ter batido, mas por roubar o seu empregador e o governo. Eu deveria ter ficado chocada. Deveria ter protestado contra a ambiguidade moral de fabricar a ruína de alguém. Em vez disso, senti apenas uma satisfação fria. Quanto tempo ele ficaria preso? 5 anos no mínimo, se fosse condenado, possivelmente mais. Faça isso. Aleandro acenou com a cabeça uma vez. As provas chegarão às autoridades federais anonimamente esta noite. A partir daí é uma questão de esperar a conclusão da investigação. As 6 semanas seguintes foram estranhas. Ryan foi preso por violação da ordem de restrição, passou 2 dias na prisão e pagou a fiança, exatamente como Aleandro previu. Mas antes que ele pudesse retaliar, agentes federais apareceram no seu apartamento com um mandado. Fraude corporativa, evasão fiscal, fraude eletrônica. As acusações continuavam a aumentar. Assisti a tudo se desenrolar através de notícias e atualizações da Rebecca, a minha advogada. As provas contra Ryan eram esmagadoras. Registros bancários mostrando transações fraudulentas, documentos fiscais com discrepâncias óbvias, e-mails documentando os seus esquemas, tudo entregue anonimamente ao FBI. Todas as provas eram completamente legítimas, mas Ryan aparentemente tinha sido arrogante demais para escondê-las adequadamente. Ele foi descuidado, explicou Aleandro uma noite. Achou que era mais esperto do que realmente era. Tudo o que os investigadores fizeram foi organizar o que já estava lá. Durante essas semanas, a vida continuou com uma normalidade surpreendente. Trabalhei nos meus turnos com Marco a levar-me diariamente. Aleandro e eu nos envolvemos mais em nosso relacionamento. A crise com Ryan, de alguma forma, nos aproximou, em vez de criar estresse. Cozinhávamos juntos, assistíamos a filmes, fazíamos amor com cada vez mais familiaridade e confiança. O julgamento foi marcado para 3 meses após a prisão federal de Ryan. O sistema jurídico avançava com seu ritmo glacial típico. Mas finalmente o dia chegou. Desta vez, eu não era uma testemunha importante. Apenas um breve depoimento sobre a violação da ordem de restrição, estabelecendo um padrão de comportamento. As provas reais eram financeiras, contabilistas forenses, agentes do FBI, documentos que contavam a história de roubos e fraudes sistemáticos ao longo de 3 anos. Aleandro sentou-se na galeria, exatamente onde estivera durante a audiência da ordem de restrição. A sua presença era uma âncora silenciosa. Eu podia sentir que ele estava a observar, a apoiar, sem se intrometer. Ryan parecia diminuído no seu fato barato, sentado entre o seu defensor público sobrecarregado e uma mesa cheia de provas condenatórias. Quando os nossos olhos se cruzaram no tribunal, vi o momento em que ele percebeu, viu compreender que não era coincidência, que alguém tinha orquestrado a sua queda. O seu olhar passou por mim e dirigiu-se a Aleandro. Reconhecimento, compreensão e, por baixo de tudo isso, medo. O veredito foi culpado em todas as acusações. A sentença foi proferida 2 semanas depois.
5 anos numa prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada durante pelo menos 3 anos. Sentei-me naquela sala de tribunal e vi Ryan ser levado algemado. Senti o peso que carregava há meses finalmente sair dos meus ombros. Esta era a verdadeira liberdade. Não apenas uma ordem de restrição que poderia ser violada, mas uma separação física real. Anos sabendo exatamente onde ele estava e que ele não poderia chegar até mim. Lucia preparou a minha refeição favorita quando chegamos à casa. Massa com legumes e aquele molho incrível que ela fez do zero. A Leandro abriu um vinho, um bom vinho da sua coleção pessoal, e comemos à luz de velas na sala de jantar. Como te sentes? Perguntou ele quando terminamos. Livre. A palavra saiu com mais emoção do que eu esperava. Na verdade, genuinamente livre pela primeira vez em anos. Ótimo. Ele estendeu a mão por cima da mesa para segurar a minha. O que me leva a algo que preciso perguntar-te. O meu coração disparou. Ok, agora estás segura. O Ryan foi-se embora. A ameaça imediata foi resolvida. O polegar dele traçou os meus nós dos dedos. Não precisas de ficar mais aqui. Podes arranjar o teu próprio lugar. Retomar a tua vida independente. Eu ajudaria-te com isso, se fosse o que queres. É isso que queres? Perguntei com cuidado. Que eu vá embora? Deus, não. As palavras saíram com veemência. Quero que fiques. Quero acordar contigo todas as manhãs e adormecer ao teu lado todas as noites. Quero construir uma vida contigo. Ele apertou a minha mão. Mas preciso de saber que estás a escolher ficar porque queres, não porque te sentes obrigada ou com medo de ir embora. Levantei-me, contornei a mesa para me sentar no seu colo, com as mãos a emoldurar o seu rosto. Alessandro, não estou a ficar por obrigação. Vou ficar porque é aqui que quero estar. Porque é contigo que quero estar. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Beijei-o suavemente. Amo-te. Estou apaixonada por ti e quero construir uma vida juntos. Os seus braços envolveram-me, segurando-me com força. Também te amo. Desde o início. Ficamos ali sentados por muito tempo, abraçados, deixando a realidade do nosso futuro assentar. Mais tarde, deitados na cama com a minha cabeça no peito dele, conversamos sobre coisas práticas. Eu queria continuar a enfermagem, talvez fazer uma especialização em pediatria. Aleandro imediatamente se ofereceu para pagar o curso, mas eu recusei gentilmente. Agradeço, mas quero fazer isso por conta própria, nos meus próprios termos. Eu respeito isso. Os dedos dele traçaram padrões no meu ombro. Mas pelo menos deixa-me ajudar com a logística. Horário flexível para que possas frequentar as aulas, transporte se precisares, a estrutura de apoio que te permite concentrares-te nos estudos em vez de na sobrevivência. Isso eu posso aceitar. Ótimo. Ele beijou o topo da minha cabeça porque estou empenhado no teu sucesso. Os teus sonhos são importantes para mim. 3 anos de experiência em enfermagem. Mais um ano de formação especializada tornaria-me elegível para a certificação em pediatria. A ideia de trabalhar exclusivamente com crianças, de ajudar famílias nos seus momentos mais assustadores, parecia certo de uma forma que a enfermagem geral nunca foi. E tu? Perguntei. Quais são os teus sonhos além dos negócios? Leandro ficou em silêncio por um momento. Honestamente, é isto que temos agora. Voltar para casa para alguém que me vê, construir algo real que não tem a ver com poder ou território. Ele virou-se para me olhar. Passei toda a minha vida adulta focado na organização, tornando-a mais forte, mais lucrativa, mais temida. Mas nada disso significava nada no final das contas. Eu ia para casa e encontrava casas vazias e tinha tudo, exceto o que importava. E agora eu tenho. Você tem um motivo para querer mais do que apenas sobrevivência e domínio. O seu sorriso era suave. Você me faz querer ser melhor. Não diferente, mas melhor. Eu entendi a diferença. Ele sempre seria quem era, faria o que fazia. A escuridão dentro dele não era algo que pudesse ser apagado ou ignorado, mas ele podia escolher como essa escuridão se manifestava. Podia usar o seu poder para a proteção, em vez de apenas intimidação. Vamos ficar bem, eu disse com certeza. O que quer que venha a seguir, vamos lidar com isso juntos. Juntos, ele concordou. E ali deitada, na segurança dos seus braços, sabendo que Ryan estava atrás das grades
e que o meu futuro estava nas minhas mãos, acreditei completamente. Aquilo era apenas o começo. 8 meses se passaram desde aquela noite chuvosa no metrô, quando Aleandro me segurou no meio da queda. 8 meses que pareceram simultaneamente uma eternidade e nada. A minha vida se transformou tão completamente que, às vezes, mal reconhecia a mulher exausta e assustada que eu era. O ritmo que encontramos funcionava perfeitamente. Passava 3 dias por semana em Mount Sea, trabalhando em turnos que me desafiavam profissionalmente sem me esgotar completamente. Os outros dias eu usava para estudar, tendo me inscrito num programa de certificação em enfermagem pediátrica que seria concluído em mais 4 meses. Aleandro estava certo sobre a necessidade de uma estrutura de apoio, em vez de apenas dinheiro. Marco levava-me às aulas e aos estágios clínicos. Lucia garantia que eu tivesse refeições adequadas, mesmo quando eu estava enterrada nos livros. Aleandro criou um espaço tranquilo para eu estudar, nunca me interrompendo quando a minha porta estava fechada, mas sempre disponível quando eu precisava de uma pausa. Dividíamos o nosso tempo entre a casa de campo e a cobertura de Alessandro na cidade. A propriedade no campo continuava a ser o nosso refúgio, o lugar para onde nos retirávamos em busca de paz e privacidade. Mas a cobertura tinha o seu próprio encanto. Acordar com o nascer do sol sobre o Central Park, caminhar até restaurantes próximos para jantar, a energia da cidade que eu sentia mais falta do que imaginava. Mas esta noite era diferente. Esta noite eu iria conhecer a família de Aleandro, não a sua família de sangue. Ele tinha esclarecido isso quando mencionou o assunto pela primeira vez. A sua mãe tinha falecido. O seu pai nunca tinha feito parte da sua vida e ele não tinha irmãos. Mas as pessoas que compunham o seu círculo íntimo, os seus associados mais confiáveis e as suas famílias. Eles eram família em todos os sentidos que importavam. Eles vão adorar-te, disse Alessandro, enquanto nos vestíamos para o jantar. Ele já estava de fato, cinzento escuro com riscas subtis, a ajustar os botões de punho com facilidade. Não sabes disso. Observei o meu reflexo, alisando o vestido verde esmeralda que tinha escolhido. Simples, mas elegante, chegava um pouco acima dos joelhos. Aleandro tinha o visto no meu armário semanas antes e mencionado como a cor realçava os meus olhos. Eu lembrei-me disso. Conheço o meu povo. Eles verão o que eu vejo. Alguém inteligente, genuíno e completamente indiferente aos habituais jogos de poder. Isso é um elogio? É o maior elogio que posso fazer. Ele aproximou-se por trás de mim, colocando as mãos na minha cintura. És verdadeira, Amanda. Num mundo cheio de pessoas a fingir para obter vantagens, tu és apenas tu mesma. Isso é raro. O jantar foi num restaurante em Tribeca, um daqueles lugares sem placa, onde é preciso fazer reserva com meses de antecedência ou ter os contatos certos. Chegamos e encontramos uma sala privada nos fundos, com uma longa mesa já ocupada por pessoas que se levantaram quando Alessandro entrou. Reconheci Marco imediatamente e Lucia, que deve ter chegado mais cedo para ajudar nos preparativos. Os outros eram rostos novos, um homem da idade de Aleandro, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Uma mulher na casa dos 40 anos usando diamantes que brilhavam a cada movimento. Um casal mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, que olhava para Alessandro com respeito evidente. Todos. A mão de Aleandro estava quente nas minhas costas. Esta é Amanda Turner. Amanda, esta é a minha família. As apresentações fluíram. O homem com cabelos grisalhos era Vincent Greco, o segundo em comando de Aleandro. A mulher com diamantes era Sofia Vital, que aparentemente cuidava da logística de vários dos negócios de Aleandro. O casal mais jovem era Michael e Adriana Foster, responsáveis por assuntos jurídicos e relações públicas, respectivamente. Eles me receberam com uma cordialidade genuína que me surpreendeu. Nenhum julgamento sobre quem eu era ou de onde eu vinha. Apenas aceitação baseada na clara consideração de Aleandro por mim. O jantar foi incrível. Prato após prato de comida que parecia ter sido preparada pela avó italiana de alguém durante dias. A conversa fluiu facilmente assim que relaxei. Vincent perguntou sobre o meu trabalho de enfermagem com interesse genuíno. Sofia queria saber sobre os meus planos de especialização. Michael e Adriana partilharam histórias sobre o seu próprio relacionamento, como se conheceram através do trabalho e se apaixonaram apesar das barreiras profissionais iniciais.
Aleandro está diferente contigo, observou Sofia durante uma pausa, enquanto os homens estavam absortos numa discussão sobre algo que eu deliberadamente ignorei. Mais leve, mais ele mesmo do que eu o via há anos. Ele dá-me crédito por isso, mas acho que ele já estava a tornar-se essa pessoa. Observei-o do outro lado da mesa, animado enquanto fazia alguma observação a Vincent. Acontece que apareci na hora certa. Não te subestimes. A expressão de Sofia era compreensiva. O que fizeste por ele vai além do timing. Ele esteve isolado por escolha própria durante tanto tempo. Deixar alguém aproximar-se parecia uma fraqueza para ele. Tu mudaste isso. Adriana inclinou-se para a frente. Além disso, deve saber que estamos todos felizes por estar aqui. Não apenas porque Alessandro está mais feliz, mas porque vocês são pessoas genuinamente boas. Nós percebemos isso. A aceitação deles acalmou algo no meu peito que eu não tinha percebido que estava tenso. Essas pessoas eram importantes para Leandro. Ter a aprovação delas era mais importante do que eu queria admitir. Depois do jantar, ficamos para tomar café e sobremesa. A conversa mudou para assuntos mais leves. Recomendações de viagens, sugestões de livros, o tipo de conversa casual que acontece quando as pessoas se sentem à vontade umas com as outras. A mão de Aleandro encontrou a minha debaixo da mesa, apertando-a suavemente. Quando olhei para ele, a sua expressão era suave e satisfeita. Despedimo-nos por volta das 22 horas, abraços e promessas de repetir isso em breve. Lucia colocou recipientes com sobras de comida nas minhas mãos, apesar dos meus protestos. Vincent abraçou Aleandro com afeto evidente. A viagem de volta para a casa de campo foi tranquila. Encostei-me no ombro de Aleandro, processando a noite. Correu bem, disse finalmente. Melhor do que bem. Eles adoram-te. Ele beijou o topo da minha cabeça. Embora eu não esteja surpreendido, foste exatamente tu mesmo. Natural e caloroso, sem tentar impressionar. São boas pessoas. Não estava à espera disso. O que estavas à espera? Não sei. Talvez pessoas que me vissem como um problema, ou me julgassem por não ser do teu mundo. Virei-me para olhar para ele. Mas eles apenas me viram como alguém de quem tu gostas. Isso foi suficiente para eles, porque confiam no meu julgamento. E porque conseguem ver que o que temos é real. No fim de semana seguinte, Aleandro sugeriu que ficássemos na casa de campo por 3 dias. Sem trabalho, sem obrigações, só nós e o que tivéssemos vontade de fazer. Na sexta-feira à noite, cozinhamos juntos, preparando comida demais e rindo, quando percebemos que teríamos sobras para vários dias. No sábado, passeamos pela cidade vizinha, explorando pequenas lojas e parando num café para almoçar, onde ninguém sabia quem era Alessandro, nem se importava. No domingo de manhã, acordei e encontrei o lado dele da cama vazio. Nada de anormal. Ele era madrugador, mas algo parecia diferente. A qualidade do silêncio na casa tinha mudado. Encontrei-o no jardim, perto dos canteiros de flores da Lucia, com as mãos nos bolsos. O sol do final da manhã incidia sobre o seu cabelo escuro, e ele parecia contemplativo de uma forma que fez o meu coração parar. Olá, disse suavemente sem querer assustá-lo. Estás bem? Vem cá. Ele estendeu a mão e eu a segurei, deixando-o puxar-me para perto. Tenho pensado sobre nós, sobre o que construímos nestes 8 meses. O seu braço envolveu a minha cintura, sobre como eu quero que seja o nosso futuro. O meu pulso acelerou. E como quer que ele seja? Em vez de responder, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Fiquei sem fôlego. Não é um pedido de casamento tradicional, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com uma esmeralda incrustada em ouro branco e rodeada por pequenos diamantes. Não estou a pedir-te para casares comigo no próximo mês, ou mesmo no próximo ano. Estou a pedir se me deixas prometer-te um futuro. Se usarias isto como um símbolo de que estamos a construir algo permanente, no ritmo que for melhor para nós dois. O anel era lindo, discreto, mas claramente caro. A esmeralda refletia a luz como fogo capturado. Aleandro, eu amo-te, Amanda. Quero construir uma vida contigo. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs pelo resto da minha vida. Quero apoiar os teus sonhos e partilhar os meus contigo. Quero tudo o que vem com o para sempre. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Mas sei que ainda estás a curar-te, ainda a reencontrar-te. Não quero apressar-te nem pressionar-te, por isso isto não é um noivado.
É uma promessa da minha intenção, do meu compromisso, da minha certeza de que és a pessoa que eu quero. As lágrimas turvaram a minha visão. Tens a certeza sobre mim? Sobre nós? Nunca tive tanta certeza de nada. Estendi a minha mão esquerda, observando enquanto ele deslizava o anel no meu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, a esmeralda quente contra a minha pele. Também te amo, sussurrei. E sim, a promessa, ao futuro, a tudo isso. Ele me beijou ali no jardim, com a luz do sol aquecendo a nossa pele e o perfume das flores no ar quando nos separamos. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. É lindo, disse, admirando o anel. Como soubeste o meu tamanho? Talvez tenha pegado um dos teus outros anéis emprestado e mandado medir. O seu sorriso era um pouco tímido. A Lúcia foi minha cúmplice. Passamos o resto do dia a falar sobre possibilidades. Não planos concretos, mas sonhos. Talvez casamento em 1 ou 2 anos, algo pequeno e íntimo. Talvez filhos eventualmente, embora nenhum de nós se sentisse pressionado. Talvez comprar uma casa juntos que fosse realmente nossa, em vez de ser dele comigo adicionada. O que te fez decidir agora? Perguntei naquela noite enquanto estávamos sentados na varanda dos fundos a ver o pôr do sol, porque percebi que não queria esperar para te dizer o que significas para mim. Não queria que tivesses qualquer dúvida sobre as minhas intenções ou sentimentos. Ele puxou-me para mais perto. Tu transformaste a minha vida, Amanda. Trouxeste luz, calor e humanidade de volta a um homem que tinha esquecido como sentir qualquer coisa além de controlo e estratégia. Tu salvaste-me sem sequer tentar. Tu salvaste-me primeiro. Literalmente apanhaste-me quando eu caí. Nós salvamo-nos um ao outro naquela altura. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. E agora podemos construir juntos o que quer que venha a seguir. Sentada ali com o anel no meu dedo e os braços de Aleandro à minha volta. Pensei na jornada que nos trouxe até aqui. Daquela noite aterrorizante no metro até este momento de paz perfeita. Todas as dificuldades, todos os medos, todos os momentos de dúvida levaram a isto. Ao amor que nunca pensei encontrar, a segurança que tinha deixado de acreditar que existisse. A um futuro brilhante de possibilidades. Obrigada, disse baixinho. Por quê? Por me ver. Por esperar que eu me curasse antes de pressionar por mais. Por me amar exatamente como sou. Virei-me para o encarar de frente. Tu ensinaste-me que o amor não tem de doer, que ser protegida e ser livre não são mutuamente exclusivos, que eu mereço gentileza, paciência e parceria. Tu ensinaste-me que o poder sem propósito é vazio, que a coisa mais forte que posso fazer é ser vulnerável com alguém que importa. A mão dele subiu para acariciar a minha bochecha. Tu fazes-me querer ser melhor, Amanda. Não diferente, mas melhor. À medida que a escuridão caía e as estrelas começavam a aparecer no céu, sentamo-nos juntos a planear um futuro que pertencia a ambos. Quaisquer que fossem os desafios, quaisquer que fossem as complicações que surgissem da vida que ele levava. Enfrentá-los íamos juntos, parceiros iguais, verdadeiros companheiros. O anel de compromisso refletia a luz das estrelas. E pensei, é assim que se sente a felicidade. Este momento, este homem, esta vida que estamos a construir cuidadosamente, peça por peça. O calendário do meu telemóvel mostrava 23 de novembro. Exatamente 1 ano desde aquela noite chuvosa em que desmaiei no metro e caí nos braços de um estranho que se tornaria tudo para mim. Eu estava em frente ao espelho da casa de banho, olhando para o teste de plástico na minha mão. 2 linhas rosa, claras e inconfundíveis. Grávida, com 2 meses de acordo com as datas, o que significava que tinha acontecido em algum momento no final de setembro. Durante aquele fim de semana, passamos na casa de campo sem fazer nada além de estar juntos. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava o teste na bancada. Isto foi planeado, ou pelo menos não foi evitado. Tínhamos falado sobre filhos meses atrás, concordando que ambos os queríamos eventualmente. Tínhamos deixado de tomar precauções cerca de 6 meses após o início do nosso relacionamento, deixando a natureza seguir o seu curso sem pressão ou expectativa. Mas ver a confirmação tornou tudo real de uma forma que eu não tinha previsto. Leandro estava lá embaixo a preparar o pequeno almoço. Eu sentia o cheiro de café e algo doce. Provavelmente a rabanada que ele aperfeiçoara ao longo do último ano. Desenvolvemos essas rotinas.
Esses pequenos rituais domésticos que tornavam a nossa vida juntos sólida e permanente. 3 meses de casamento. O casamento tinha sido perfeito. Uma pequena cerimônia na casa de campo, apenas com o círculo íntimo de Aleandro e alguns dos meus colegas do hospital. Lucia chorou. Marco realmente sorriu. Eu usei um vestido creme simples e levei flores silvestres do jardim. E Aleandro olhou para mim como se eu fosse a resposta para todas as perguntas que ele já tinha feito. Passamos a lua de mel em Itália, 2 semanas a explorar Roma, Florença e a Costa Amalfitana. Ele mostrou-me onde tinha crescido, apresentou-me a primos distantes que me receberam com uma calorosa hospitalidade. Finalmente compreendi as suas raízes, vi o país que o moldou antes de Nova York o ter aperfeiçoado. Voltar para casa pareceu-me certo. Não como voltar do paraíso para a realidade, mas como voltar para a vida que construíramos juntos. A nossa vida, em partes iguais, o mundo dele e o meu, misturados em algo exclusivamente nosso. Peguei o teste novamente, estudando aquelas 2 linhas. Um bebê, o nosso bebê, crescendo dentro de mim agora, enquanto eu ficava ali, processando a enormidade daquilo. Amanda, a voz de Aleandro subiu as escadas. O pequeno almoço está pronto. Respirei fundo. Enfiei o teste no bolso e desci as escadas. Ele tinha posto a mesa junto às janelas com vista para o jardim. O outono tinha pintado tudo em tons de dourado e âmbar. Torradas francesas, morangos frescos, café para ele e sumo de laranja para mim. A perfeição doméstica daquilo fez o meu peito apertar. Estás bem? Ele olhou para cima quando entrei, aqueles olhos escuros imediatamente a perceberem que algo estava errado. Estou ótima. Sentei-me à mesa e peguei o sumo. Só de pensar em como tudo mudou em um ano. Tudo mudou. Ele colocou o xarope na torrada. Tu mudaste tudo. Comemos em um silêncio confortável por alguns minutos. A certificação em enfermagem pediátrica tinha sido concluída recentemente, e o certificado emoldurado agora estava pendurado no meu pequeno escritório na cobertura da cidade. Comecei imediatamente a trabalhar na clínica que Alessandro ajudou a financiar num bairro que precisava desesperadamente de cuidados pediátricos de qualidade. O trabalho era exatamente o que eu sonhava: ajudar crianças, apoiar famílias em diagnósticos assustadores e exames de rotina. A clínica não recusava ninguém, independentemente da capacidade de pagamento. Financiada por uma combinação do dinheiro de Aleandro e várias bolsas que eu ajudei a garantir. Parecia significativo de uma forma que ia além de apenas fazer o meu trabalho. Eu estava a pensar, disse Aleandro, pousando o garfo. Hoje à noite é o nosso aniversário. 1 ano desde que te encontrei naquele comboio. Tecnicamente, tu me encontraste a cair. O encontro no comboio veio depois. Ele sorriu. Semântica. O ponto é que quero fazer algo para marcar uma ocasião. O que tens em mente? Vamos voltar àquela estação de metro. Ficar naquela plataforma e lembrar da sorte incrível que tivemos. O sentimentalismo disso me surpreendeu. Aleandro era romântico e reservado, mas grandes gestos não eram tipicamente o seu estilo. Quer revisitar o metrô? Quero reconhecer onde começamos. Honrar o encontro casual que me deu você. A mão dele encontrou a minha do outro lado da mesa. Isso é muito estranho. Não, é perfeito. Passamos o dia fazendo coisas comuns. Fui à clínica para um meio turno. Atendi 8 pacientes, incluindo uma menina com uma infecção no ouvido que foi corajosa para além dos seus 5 anos. Aleandro trabalhou no seu escritório, atendendo chamadas e revisando contratos para um empreendimento imobiliário que estava a supervisionar. Ele mudou gradualmente o seu foco ao longo do último ano. Ainda envolvido na organização, ainda respeitado e temido em certos círculos, mas dedicando mais energia a investimentos legítimos, empreendimentos imobiliários, negócios de importação que operavam inteiramente dentro da lei. A transição foi lenta e cuidadosa, mas a direção era clara. Ele estava a construir um legado que não exigiria que os seus filhos escolhessem entre amar o pai e respeitar a lei, os nossos filhos, no plural, por causa do bebê que eu estava a carregar. Toquei a minha barriga por reflexo, perguntando-me quando lhe diria. Esta noite parecia a hora certa. Na estação de metro onde tudo tinha começado, eu lhe contaria sobre a nova vida que tínhamos criado. Saímos de casa às 7. Marco conduziu-nos até a cidade. O caminho era familiar. Eu tinha feito essa viagem centenas de vezes no último ano, mas esta noite parecia diferente, carregada de significado.
A estação de metro estava cheia de passageiros noturnos. Aleandro segurou a minha mão enquanto descíamos as escadas, navegando por entre a multidão de pessoas apressadas a voltar do trabalho. Ninguém nos olhou duas vezes, apenas mais um casal numa cidade de milhões. Encontramos o local onde eu tinha desmaiado. A plataforma estava exatamente igual. Os mesmos azulejos sujos, a mesma iluminação fluorescente, a mesma sensação de caos mal controlado. Eu estava aqui mesmo, disse Aleandro baixinho, a caminho de casa depois de uma reunião, exausto e irritado, porque as negociações não tinham corrido bem. Eu estava ali. Apontei para o local onde estava agarrada ao poste. Mal conseguia manter-me de pé. Tudo girava e então tu caíste e agarraste-me. Ficamos ali enquanto os comboios iam e vinham, os passageiros fluíam à nossa volta como água à volta de pedras. O braço de Aleandro passou pela minha cintura, puxando-me para perto. A melhor coisa que me aconteceu, disse ele. Tu a cair nos meus braços, literal e metaforicamente. Ele beijou o topo da minha cabeça. Obrigado por confiares em mim naquela noite, por me deixares ajudar-te, mesmo que todos os teus instintos provavelmente te dissessem para fugir. Obrigado por me ver, por se importar com um estranho que não tinha nada a lhe oferecer. Mas você tinha tudo a lhe oferecer. Eu só não sabia ainda. A plataforma estava a ficar lotada à medida que outro comboio se aproximava. Aleandro me guiou de volta para as escadas e subimos até o nível da rua. O ar da noite estava fresco, não muito frio, trazendo os primeiros sinais do inverno. Pronta para ir para casa? Ele perguntou. Na verdade, podemos caminhar um pouco? Caminhamos pela cidade de mãos dadas, sem falar muito, apenas estando juntos no lugar onde a nossa história tinha começado. Por fim, acabamos num pequeno parque, sentados num banco com vista para um parque infantil que estava vazio na escuridão que se aproximava. Tenho algo para te dizer, disse eu, com o coração a bater repentinamente mais rápido. Aleandro virou-se para mim, com uma expressão atenta. O que é? Perguntei, tirando o teste de gravidez do bolso do casaco. Eu o tinha embrulhado em um lenço de papel. Carreguei-o comigo o dia todo, esperando o momento certo. Estou grávida. 2 meses. Por um longo momento, ele apenas ficou olhando para o teste. Então, seus olhos encontraram os meus, e vi lágrimas se acumulando neles. Aleandro Halde, que impunha respeito apenas com sua presença, que construíra um império com força e estratégia, estava chorando. Amanda, a sua voz quebrou ao dizer o meu nome. Ele puxou-me para os seus braços, abraçando-me com tanta força que mal conseguia respirar. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê. Ele riu com um som alegre e ligeiramente histérico. Quando descobriste? Esta manhã. Queria esperar até esta noite para te contar. O nosso aniversário parecia o momento certo. É perfeito. Ele afastou-se para me olhar, com as mãos a emoldurar o meu rosto. Tu és perfeita. Isto é perfeito. Estás pronta para isto? Para ser mãe. Nunca estive tão pronta para nada. Os seus polegares enxugaram as minhas lágrimas. Eu não tinha percebido que estava a chorar. Vamos ser bons nisto. Ótimos nisto juntos. Sentamo-nos naquele banco por mais de 1 hora a conversar sobre o futuro. Nomes para o bebê, cores para o quarto e que tipo de pais queríamos ser. A Lisandra queria proteger sem sufocar. Eu queria cuidar sem me perder. Ambos queríamos dar ao nosso filho a estabilidade e o amor que encontramos um no outro. Menino ou menina? Ele perguntou. É muito cedo para saber. Tens alguma preferência? Saudável. Essa é a minha única preferência. A mão dele repousou na minha barriga, ainda lisa. Saudável, amado e seguro. Ele será todas essas coisas. Quando chegamos à casa, era quase meia-noite. A casa de campo estava escura, exceto pelas luzes que deixamos acesas. Aleandro insistiu em carregar-me pela soleira, apesar de já estarmos casados há meses. Um novo começo, explicou ele, colocando-me gentilmente no hall de entrada. Um novo capítulo. Ficamos acordados até tarde a conversar mais sobre a gravidez, consultas médicas, mudanças na alimentação e quando contar às pessoas. A Lisandre queria contar a todos imediatamente. Eu queria esperar até o primeiro trimestre terminar, ter a certeza de que tudo estava a correr bem. Vamos esperar, ele concordou. Mas sou péssima a guardar segredos da minha família. São apenas mais algumas semanas.
Mais algumas semanas comigo a arrebentar com esta notícia. És cruel. Vai sobreviver. Finalmente, o cansaço tomou conta de nós os dois. Subimos as escadas para o nosso quarto, o espaço familiar que se tinha tornado o meu lugar favorito no mundo. Aleandro ajudou-me a tirar a roupa com mãos gentis, o seu toque reverente agora que sabia sobre o bebê. Deitamo-nos na cama, frente a frente, com a mão dele pousada na minha barriga. Amo-te, disse ele baixinho. A ti e a este bebê. És o meu mundo inteiro. Também te amo tanto que às vezes isso me assusta. Não tenhas medo. Estamos nisto juntos, para sempre. O sono demorou a chegar. A minha mente estava demasiado ativa, a pensar em tudo o que iria mudar. Mas a presença do Aleandro ao meu lado, a sua mão quente sobre a minha barriga, acalmou-me. O que quer que viesse a seguir, iríamos enfrentá-lo como parceiros, como uma família. Acordei antes do amanhecer e encontrei o Aleandro já acordado, a olhar para mim com uma expressão de amor tão terno. Fiquei sem fôlego. Vem, sussurrou ele. Quero mostrar-te uma coisa. Levou-me para a varanda dos fundos, enrolada num cobertor para me proteger do frio da manhã. O céu estava a começar a clarear, as estrelas a desaparecerem enquanto o sol se preparava para nascer. Sentamo-nos no baloiço da varanda e o Alessandro puxou-me para perto dele. Há um ano salvei uma mulher que estava a cair na plataforma do metro. Ele disse, enquanto os primeiros raios de luz pintavam o céu de rosa e dourado. Pensei que estava a salvá-la. Não percebi que ela estava a salvar-me também. Salvamo-nos um ao outro. Salvamo-nos. A mão dele encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se. E agora podemos criar uma vida totalmente nova juntos. Dar a este bebê tudo o que não tivemos enquanto crescíamos. Estabilidade, segurança, amor que não dói. Eles serão tão amados. Encostei-me ao seu calor, observando o sol nascer por cima das árvores. Tão incrivelmente amada. O amanhecer despontou pleno e brilhante, pintando tudo com tons de esperança. Há um ano eu estava destroçada e aterrorizada, a fugir de um homem que me tinha convencido de que eu não valia nada. Agora estava inteira, segura, amada além da medida e a gerar uma nova vida dentro de mim. O braço de Aleandro apertou-me com mais força enquanto o mundo acordava à nossa volta. Pássaros cantando, vento soprando nas árvores. O início de um novo dia, um novo ano, um novo capítulo. Obrigada, sussurrei. Por quê? Por me segurar quando eu caí. Por ver quem eu realmente era. Por me amar de volta a Bapitani. Obrigada por me deixar. Ele beijou minha têmpora. Por me escolher. Por construir esta vida comigo. Por me dar uma razão para ser melhor. Ficamos ali sentados até o sol nascer completamente, enrolados em cobertores e na promessa de tudo o que ainda estava por vir. Um bebê a caminho, um amor que nos transformou a ambos. Um futuro brilhante de possibilidades. Isso era felicidade. Não a ausência de problemas ou o apagamento da dor do passado, mas a presença de um amor forte o suficiente para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Juntos, sempre juntos. Fim.